pelo Internacional com a saída do técnico Cudê, o argentino Eduardo Cudê, que deixou o clube e vai trabalhar na Espanha, e a provável chegada do Abel, tá se especulando que já tá em Porto Alegre, que chega daqui um pouco. Provável não, tá desembarcando já, 4 meses de contrato, já foi anunciado oficialmente pelo Inter. Mas a chegada tá confirmada então? Deve estar chegando, não sei se tem alguém lá, mas tá chegando. E a gente vai falar sobre essa mudança, então. O Abel é o novo técnico do Inter. Ontem até cheguei... Existe uma mobilização muito grande por parte da torcida do Inter em recepcionar o Abel Braga, que deve estar desembarcando agora, ou meio-dia, não sei. Mas ele está em deslocamento do Rio de Janeiro, embarcou hoje pela manhã. Movimentação de organizadas, de torcedores que são simpatizantes do Abel Braga para recepcioná-lo no aeroporto. Cheguei até a mandar uma mensagem ontem à tarde para o Abel, cumprimentando pelo acerto, que se viesse a acontecer, que ele fosse feliz por aqui. Tem uma relação de muito respeito pelo Abel. Ele te respondeu? Não, eu imagino que não, porque ontem era na hora que ainda não tinha o acerto da saída do Cudê. Ele mudou o telefone, não sei se tem mesmo. Não, mas foi entregue a mensagem, e por essa aqui ele tem me respondido quando eu falo com ele. Então tá. Até não olhei hoje se ele respondeu ou não, mas as anteriores sempre me respondeu. E o Abel tem uma... Bom dia. Bom dia. Bom dia, Orestes. Só para o Cristiano falou, ele contrato de 4 meses até fevereiro, final de fevereiro, por aí, é isso? É quando acaba o Campeonato Brasileiro. 4 meses. Não respondeu, mas foi entregue a mensagem do Abel ontem, que é uma grande figura, porque, repito, disse hoje pela manhã no Agora, tem um carinho por ele, tem uma gratidão, sempre foi muito elegante comigo. Tivemos aquela aproximação por conta das viagens da Copa Libertadores naquele ano em que ele treinou o Internacional e que acabou perdendo para o Olímpia no Beira-Rio, mas ficou ali a convivência com um ser humano que era muito elegante. Em 2006 tu não viajou? Não me lembro de 2006. Os caras lá na Gaúcha te puxaram não tapete me lembro. Em 2006? Não, eu tava... lembra de 88 que foi a derrota. 2006 com o título, tu não lembra? Eu tava na Rádio Guaíba, eu tinha uma posição... 2006? Não, na primeira passagem do Abel, que eu tava na Rádio Guaíba, eu tinha uma posição mais privilegiada nas escalas. Tu sempre tem uma posição privilegiada em qualquer lugar, tu mora no coração de todo mundo. Abel Braga vai para a sua 7ª passagem no Internacional, se eu não me engano, e conquistou título mundial, Mundial de Clube 2006, Libertadores 2006, Campeonatos Gaúchos. Ele tem, como costuma dizer, só conta história quem tem história para contar. E o Abel Braga tem história para contar, como eu sempre falo. Ele tem uma história muito bonita dentro do Internacional. E ele chega nessa situação. Só conta história quem tem história para contar. E o Abel Braga tem história para contar, de alguma como eu parte sempre falo. Da torcida ele tem uma história muito bonita dentro do Internacional. E ele chega nessa situação. Há uma visão da opinião, de superação da crítica e de alguma parte da torcida do Internacional que vê o Abel numa descendente, que vê o Abel naquilo que para muitos seria um estágio de superação na carreira, de desatualização, que teria ficado para trás nas mudanças que aconteceram no futebol. E outros que, independente disso, consideram o Abel um cara que, pelas conquistas que teve, pode repetir novas conquistas no Internacional. Então é uma chegada de um técnico que vem com essa controvérsia em torno dele. O Cristiano hoje de manhã conversava conosco aqui no Agora, falando sobre isso. Ele até tem alguns números que me chamaram a atenção. Ele fez uns levantamentos a respeito do Abel ao longo das passagens dele pelo Inter. Isso aí, senhores. Bom dia a todos, saudações. Eu entendo que o Abel, nesse momento, era o que dava para trazer, tá? Eu entendo que é por aí. Era inviável que, faltando aí 4 meses para terminar a gestão, o Inter conseguisse por 4 meses fazer um contrato com o Rogério Ceni, por exemplo, como fez o Flamengo. Eu entendo, tá? Quero partir desse princípio que eu entendo. Agora, posto essa compreensão que eu tenho, eu preciso dizer o seguinte: quando o Flamengo busca o Rogério Ceni, o Flamengo está buscando um técnico olhando para frente. Quando o Inter busca o Abel Braga, o Inter está buscando um técnico olhando para trás. E o que até certo ponto me causa uma preocupação é que os trabalhos recentes do Abel Braga são muito ruins. Não são ruins, são muito ruins. Eu espero que no Inter ele tenha a condição de mudar esse histórico recente. Ele está assumindo um time, afinal de contas, que é líder do Campeonato Brasileiro, que está classificado na Libertadores e na Copa do Brasil.
E acho que ele já mostrou em alguns momentos da sua carreira, dessas 6 passagens que ele já teve pelo Inter, uma delas foi vitoriosa, as outras não. Tem final de Libertadores, tem boas campanhas, tem uma vitória em Grenal do século, mas título relevante ele teve uma só. Em compensação foram os títulos, né? Não é pouca coisa. Uma Libertadores e um Mundial naquela passagem de 2006, que foi a antepenúltima. Ele teve 2 passagens depois disso e vai para a 3ª passagem depois disso. Então, depois do Mundial, essa de agora vai ser a 3ª passagem do Abel pelo Inter. Ele sai para entrar o Galo e volta 4 meses depois. Aí ele retorna em 2014 e agora vai ter mais uma passagem. Os últimos trabalhos do Abel na sua carreira como técnico, no Cruzeiro ele foi muito mal, um horror no Cruzeiro. E aí, é claro, você vai argumentar que todo mundo foi mal naquele Cruzeiro, e é a mais absoluta verdade. Todo mundo foi mal naquele Cruzeiro. Mano Menezes, até o Rogério Ceni, o próprio Abel, ninguém conseguiu fazer aquele Cruzeiro jogar. Verdade. Ele foi muito mal no Vasco. Ele sai do Vasco e, se pegar um histórico recente, até o Ramon, que salvo engano foi quem chegou depois dele, conseguiu fazer o Vasco jogar mais do que jogava com o Abel. E o trabalho do Abel no Flamengo foi um trabalho que, depois que chegou o Jorge Jesus, mudou da água para o vinho, né? Era um trabalho até com alguns erros de leitura ali do Abel, mesmo que o Jesus tenha indicado reforços, indicou com muita propriedade. Eu lembro que o Abel, por exemplo, dizia que o Flamengo não precisava de um zagueiro, e o Jesus disse, não, o Abel estava errado, precisa sim, e de fato precisava. Então, esses são os trabalhos recentes. Para mim, o último grande trabalho que o Abel fez, e ele tem alguns grandes trabalhos na carreira, o principal deles no Inter 2006, evidente. Para mim, o último grande trabalho do Abel foi 2012, quando ele é campeão brasileiro pelo Fluminense. Mas eu faço essas ponderações. Eu entendo que, para ter aí 4 meses pela frente um técnico de ponta, e me desculpa, o Abel hoje não é um técnico de ponta, já foi, mas eu entendo que um técnico de ponta não ia topar, evidente, não vai conseguir trazer o Pepe Guardiola por um contrato de 4 meses, não dá, tá? Agora, posto isso, eu entendo que o Abel era o que dava para trazer. Porém, começou a dobrar o retorno aqui. Porém, quando você busca o Abel, você está buscando um técnico olhando para trás. E eu considero isso algo preocupante, já que o Inter precisa de um retorno imediato, né? Precisa de alguém que chegue, que mantenha o que vinha sendo feito. Porque o trabalho do Cudê tinha base e era um trabalho bem feito. É uma constatação de um técnico que tem um currículo bonito de conquistas e que mais recentemente teve algumas dificuldades nos trabalhos que realizou o Flamengo e Cruzeiro, são as demonstrações. Só que um currículo distante, né? Essa é a minha preocupação. A era de conquistas do Abel é uma era distante. Essa é a minha preocupação. Mas ele pega um time na liderança, Guimarães. Bom dia a todos. Tenho um profundo respeito pelo passado do Abel Braga e tenho um profundo respeito também pela figura humana que conquistou. Não, eu acho um treinador que valoriza o grupo, que, enfim, que tem méritos. Ninguém é vencedor por acaso, né? Mas eu ontem já tinha falado aqui no programa e escrevi no Twitter isso, nem tenho usado muito, mas ontem resolvi escrever. Eu vou colocar aqui o que eu penso, evidentemente, tá? Eu não tenho nenhum indício de que o Inter vai melhorar com o Abel. Zero. Eu vejo o Inter um time muito bem treinado. Acho muito difícil a manutenção dos princípios do Inter, porque é preciso um cara que conheça esses princípios para que eles sejam mantidos. E eu acho bons os princípios do Inter. Eu acho que o Inter é um time que perdeu 3 jogadores essenciais. Manter uma liderança de campeonato brasileiro só pode ser obra de treinador. Não vejo outra coisa. Meu espírito é muito parecido com aquele que eu tinha quando o Aguirre foi demitido. Para mim era um treinador que deveria ter sido mantido, que deveria ter sido colocado em sequência, que também era um treinador cheio de princípios, um treinador que tinha jeito de jogar. Eu não sei o jeito que o Abel vai armar o Inter, confesso que eu não sei. Porque essas descrições que o Cristiano Oliveira coloca dos últimos trabalhos do Abel, nelas eu não vi absolutamente nada. Vi muita dificuldade, inclusive, de ter um jeito de jogar, que era um jeito lá atrás, só há muito tempo,
futebol ele atropela, o futebol é muito mais rápido que nós, tá? Era um jeito bem ofensivo, rápido, muita bola direta e uma certa vocação para o ataque. O Inter atual é um time que quase posiciona os seus jogadores em funções equilibradas dentro de campo. É muito difícil, por exemplo, manter essa saída de 3 do jeito que acontece, laterais na posição que eles estão, o Thiago Galhardo na posição que ele está. Eu não sei se o Abel vai manter isso. Se mantiver, porque é inteligente para isso, eu acho que é um desafio para ele persistir e com esses princípios que o Inter tem. Mas, mais uma vez, eu acho que a decisão ela é uma decisão que joga para a torcida. É completamente diferente o Cudê do Abel, completamente diferente. Os modelos são completamente diferentes. O Abel é contratado por biografia, o Abel é contratado por algo que ele ganhou há muito tempo, algo que não é contratado por presente, não é contratado por momento. A passagem do Abel pelo Flamengo eu achei preocupante, porque eu vi um cara, inclusive, sem saúde para fazer as coisas. Um Abel abatido, que não é uma característica dele. Então, na minha opinião, foi uma contratação que deixa a torcida feliz por tudo aquilo que o Abel significa, com todo o respeito histórico que eu tenho pelo Abel e com toda a ressalva presente que eu tenho também pelo profissional Abel Braga. Eu vejo muita diferença. Eu vou ser romântico para dizer da contratação do Abel. O Abel foi contratado por amor que ele tem pelo Inter e pelo amor que o Inter tem por ele. Foi uma junção de amor entre os dois aí. Olha, eu acho que mais do que junção de amor, de aspectos técnicos, a verdade é o seguinte, é o que tinha para o momento. Exato. E nada mais é do que o que tinha para o momento. Tu não vai conseguir, como o Oliveira falou, tirar o Rogério Ceni do Fortaleza por 4 meses. Tu não vai pegar o Guardiola por 4 meses. O Celso Roth poderia, de repente, assumir por 4 meses, mas aí seria uma enxurrada de críticas. Não, aí tinha que chamar o Pedraceiro de novo. Aí, embora o Celso Roth tenha ganho uma Libertadores da América, assim como o Abel Braga ganhou, em circunstâncias diferentes, é bem verdade. O outro seria Luxemburgo. Mas o Roger Machado, que é um técnico que tem... Não assume por 4 meses. Ele está em Porto Alegre... Não assume por 4 meses. E não foi procurado. Não assume por 4 meses. Não assume... Aliás, não precisa nem procurar. Você que é um treinador, agora, não procure o Roger. Ele só vai pegar no Brasil time em início de carreira. Isso aí todo mundo já é público e notório. Thiago Nunes, a mesma situação. Bom, aí vamos ver técnicos empregados. O Flamengo tirou do Fortaleza o Rogério Ceni. Mas aí não contrato tem 4 meses, é contrato longo. Quem é que poderia vir? O Eduardo Barroca no Vitória, de repente viria por 4 meses. Vai pegar um time líder, sai da Série B, vem pra... Mas daí acho que não enquadra no momento. O Abel é isso, gente. O Abel é o seguinte, é o que tinha para a janta. O que tinha para a janta é o Abel Braga. Mas tem mais do que isso, eu vejo. Com tudo isso, com tudo que vocês colocaram, que eu não discordo, diverge alguns pontos, mas vamos lá. Tem momentos num clube de futebol, e eu acho que o Inter está passando por isso agora, que vale mais o gestor do que o treinador. O treinador deixou o trabalho pronto. Está pronto o trabalho, muito bem executado, muito bem feito. Muito obrigado, Luciano, pela água. Muito bem feito pelo Eduardo Cudê, time líder do Campeonato Brasileiro, um time que está classificado na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Bom, o bom treinador de ponta roeu a corda e foi embora. É um direito dele, é um aspecto profissional que ele viu, importante, e foi embora. Não respeitou o projeto que foi colocado para ele. Mas o Inter não respeitou, não contratou o Messi, também não respeitou. Mas vamos lá, página virada. Tem 4 meses e uma eleição daqui a 15 dias para acontecer. Tu precisa agora, mais do que nunca, de um gestor do que propriamente um treinador. Embora eu ache o Abel ainda um bom treinador. Não desaprendeu, pode daqui a pouco não ter se atualizado. Vale destacar que ele passou por um drama familiar que, pelo amor de Deus, só de pensar me arranca o coração fora. Mas vamos lá. Um gestor agora tem que chegar no vestiário, aglutinar o vestiário e dar mais do que qualquer coisa, do que carinho. Vai dar carinho. Vai dar carinho, vai incentivar, vai fazer o Cuesta jogar o que não estava jogando, daqui a pouco arrumar
O Moledo, eu acho que hoje já vai dar pique no treino, vai sair do DM, deve jogar, quem sabe, contra o América. O defensivo do Inter. Acho que o Abel deve, primeira coisa, fazer isso. É curioso isso, que é uma das defesas menos vazadas do campeonato do Inter. Pois é, mas tem que arrumar porque tá vazando. Não, mas aí é que tá, os números apontam que, curioso, a defesa do Inter sofre, mas não é tão vazada como a do Flamengo, mas tem que mas é questão de momento. Deixa eu dizer uma coisa, nos últimos 10 jogos o Inter sofreu gol em 8. Mas não é grave. Mas não é uma peneira. Esse número foi trazido pelo... Não. Peneira tá do Flamengo, tá? Aí é outra coisa, que o Ceni vai ter que resolver. A defesa do Inter não tá uma peneira, mas ela não é uma defesa confiável. Quer dizer, começou o campeonato sendo. Mesmo que a escalação, sem o Moledo, não fosse a escalação que eu mais gostava, não era a escalação do povo, não era a escalação da torcida, não era a escalação da imprensa, mas funcionava. Deixou de funcionar nos últimos jogos. O dado que trouxe o Eurico é um dado preocupante. Nos últimos 10 jogos, o Inter foi vazado em 8. O último jogo que o Inter não sofreu gols foi naquele contra o Vasco. O Inter tomou gol contra o Goianiense nos 2 jogos. O Inter sofreu gol contra o Flamengo, tomou 2, contra o Curitiba tomou 2. Vem sofrendo gols em todos os jogos. Isso é preocupante. Concluindo, boas, permita só. Nessa fase final. Ou tu borrifa todo mundo, ou tu só vai borrifar a mim e não vai dar. Não, eu digo, as atuações recentes não foram boas. Concluindo, o Abel Braga, que é realmente... Bravo, grandão. Não é, cara, é que todo mundo fala, fica aquele... Aí quando eu começo a desenvolver uma tese, tu vem, borrifa. Mas vamos lá. Te entendo. Tá perfeito, vamos embora. Concluindo, o Abel Braga é um técnico que, a exemplo do que aconteceu com o Cruzeiro, que tentou de tudo em várias situações, estava a passos largos para a Série C, buscou Luiz Felipe Scolari, que para muitos é um técnico defasado, que seu último grande trabalho foi no Penta lá com a seleção brasileira, que não sei o que, e trolalá, não serve mais. Ele chega no Cruzeiro, com toda a sua bagagem, chega, abraça o grupo, que é um grupo curto, um grupo ruim, e diz, aqui é o Cruzeiro, faz os caras, é um gestor de pessoas, ou para outros, encantador de serpentes. E o Cruzeiro começa a sair da zona do rebaixamento, e faz, acho que ele fez 15 pontos, fez 11 pontos em 15 disputados, alguma coisa assim, e começa, acho que não sobe, mas também acho que não cai para C. E faz dar ânimo ao Cruzeiro. Esse técnico, defasado, tralala. Eu acho que é disso que o Inter precisa agora. Não que vá perder, não sei. Na verdade é o seguinte, nenhum de nós aqui apontávamos o Inter como campeão brasileiro com o Eduardo Cudê, ou campeão da Copa do Brasil, ou campeão da Libertadores. É que eu acho que dentro dessa reversão que tem que ser feita é que, às vezes, eu vi muitas pessoas criticaram e vieram depois do debate que a gente teve ontem perguntar pra mim algumas questões relacionadas a essa visão. Ah, mas o Inter tem alguns problemas, tem isso, tem aquilo, mas outros times também não estão tão bem. E o Inter, querendo ou não, é o líder do Brasileirão. Então, quando a gente compara com os outros times e faz essas análises, a gente tem que colocar que hoje todos estão tropeçando. O Flamengo teve um tropeço inacreditável, pelo menos para mim, na última rodada, dentro do que apresentou, do que vinha apresentando. Então essa ideia de consistência, de mostrar um resultado, tá sendo ruim para todos os outros times. E o Inter é o campeão, assim, até o momento, foi campeão do primeiro turno, está bem posicionado, só que esse retorno do Abel, e muitos torcedores vêm justificando também, que é o ponto que o Inter foi machucado com a saída do Cudê. Muitos torcedores têm a visão que ele foi traído, que o Cudê foi uma pessoa que se aproveitou de maneira errônea ali daquele auge que teve, tratou mal o Internacional, expôs um problema de gestão. Tá, isso é a visão do torcedor, eu não concordo com tudo isso. Mas também a gente tem que entender que isso faz parte quando tu tem que achar um substituto para quem é líder do campeonato, que pode cair sim na tabela, pode não ter uma competição relevante no final do ano para levantar o caneco, ele precisa desse carinho, porque o Cudê, querendo ou não, tem uma atitude que na visão do torcedor pega muito mal, como se tivesse aproveitado e traído o Internacional pela oportunidade que deu. Eu só queria que, naquilo que o Oliveira falou do Abel depois do Mundial, que ele não ganhou nada pelo Inter, ele chegou em terceiro no Brasileiro, né? Terceiro ou quarto em 2014? Foi terceiro. Eu acho um excelente trabalho chegar em terceiro no Brasileiro. Mas não fica pra história, Cristiano. Não, a gente mas fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, é ótimo, ainda tem seus méritos. O Sampaoli no Santos chegou em segundo, botaram uma estátua pro Sampaoli. Muitos queriam uma estátua. O Abel chega em terceiro com o Inter, não foi um grande trabalho.
Nós temos que definir. Mas a gente não tá falando do Santos. Não, mas a gente tem que comparar. Vamos definir o que é grande trabalho, o que é um trabalho médio, o que é um trabalho ruim. Vamos lá. Chegar em terceiro. Qual era o time que o Abel tinha? Cara, não vou lembrar, mas era um time que não era... Era curto. Não, tinha Arangues. Era melhor do que o Santos. Tinha Arangues, tinha Fred, tinha... Arangues, Fred... D'Alessandro tá aí também hoje. D'Alessandro no auge, né? 6 anos a menos. Mas D'Alessandro hoje não pega nem reserva do time reserva. E eu acho dificílimo a gente fazer essa análise perante um trabalho de uma gestão que está reeleita, que vem de um momento difícil. Só um pouquinho. Por favor, a Ana, vamos segurar para não dar atropelação. Eu queria pegar esse gancho da Ana. Ana, por favor, conclui. Eu quero pegar o gancho da Ana depois. É que eu acho também que fazer essa análise fria do que seria um trabalho ruim, a gente também vê o desgaste de uma gestão que já está há bastante tempo. Viveu um momento complicado, mas esse discurso tem que acabar. E acaba através de um título, de uma grande representatividade que o torcedor pode comemorar. Não vai ganhar. É que eu acho o seguinte... Mas com o Cudê eu só quero dizer o seguinte, não acho o trabalho do Cudê ruim, acho que o trabalho do Cudê foi excelente. Foi excelente. É líder do brasileiro. Eu só não acho que o Abel vai chegar aqui e vai lutar para não cair. Não acho isso também. Isso não. Oliveira, Para pegar esse gancho da Ana aí, tá? O torcedor que acha que o Eduardo Cudê traiu o Inter por sair agora, esse torcedor tá errado. Ponto, tá? Não teve, tanto não teve traição que o ano passado aconteceu algo exatamente igual. O Inter pediu pro Cudê para ele sair do Racing no meio da temporada e o Cudê não quis. Por que é que o Cudê agora topou sair do Inter no meio da temporada para ir pro Celta? A resposta é evidente. A resposta é óbvia, porque prometeram a ele coisas que não cumpriram. Mas a pandemia, isso e aquilo. A pandemia existe para todos. A pandemia ela não é aqui em Porto Alegre, ela é no mundo inteiro, tá? E mesmo com ela, ou aliás, mesmo antes dela, essa gestão do Inter já tinha uma condição financeira horrorosa. O Inter prometeu coisas que não poderia cumprir mesmo sem a pandemia. Aí vai somando tudo. Eu também acho que o Cudê às vezes reclamava demais. Só que a reclamação dele, ao contrário do que muitos pensam que era para o grupo de jogadores, era uma reclamação para a diretoria. Isso. Era uma reclamação direta. Ele estava expondo a incompetência dos dirigentes do Internacional. Não era uma exposição de grupo. Tanto é que os jogadores do grupo que vinham falar concordavam com o Cudê. Agora, sobre o Abel, eu repito, era o que tinha. Eu não condeno trazer o Abel. Era o que tinha para janta. Agora, é um cara que não ganha um título relevante há 8 anos, e de lá para cá treinou clubes grandes. O Abel, nesse meio tempo, não passou pela Portuguesa, pelo São José, onde ele não vai ganhar títulos, não. Ele passou mais um ano pelo Fluminense, depois ele esteve no Inter, ele passou pelo Vasco, ele passou pelo Flamengo, e o último trabalho relevante, de impacto, com taça, foi 2012 pelo Fluminense. Isso não é opinião. Isso é estatística. Eu vejo a saída do Cudê muito parecida com a saída do Aguirre. E não é, pra mim, só promessas não cumpridas, tá? Deixa rapidinho. O que tu acha desse time aqui? Dida, Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício, Wellington, Williams, Charles Arangues, bom jogador, Luque, Alex e Alan Patrick. Esse não era o time titular. Não, esse era o titular. Aí tem no banco ainda Hernando, Wellington Paulista. Não, é que eu tô pegando o jogo que foi que o Inter tocou 4 no Flamengo. Aí tem Hernando, Wellington Paulista, Gilberto, Jorge Henrique, o João Afonso, Sacha, Muriel pro gol, Cláudio Vinck e o Alan Ruschel. Eu só peguei uma relação do jogo do Flamengo. É um time curto, bom, razoável, dá pra chegar em terceiro, briga pra não cair? Não, time... Ok, time razoável. Time ruim, porque o Paulão tá na zaga, vocês crucificam o Paulão, mas chegou em terceiro com o Paulão na zaga. Mas tinha o Juan, né, o lado do Paulão. Tu não crucifica o Paulão, o Juan, olha, cara, eu acho o Paulão muito ruim. Eu acho que o cara que chega em terceiro com o Paulão na zaga... Mas tinha o Juan, né? O Juan que é aposentado já, né? Dida se aposentando também, né? De 2 Copas. Eu tenho uma relação completa para não ficar em um jogo só aqui, ó. O Inter tinha, por exemplo, o Alisson no gol já. Não, o Alisson gordo, né? O Alisson gordo era um ano antes. O Alisson gordo era um ano antes com o Klemer. O Alisson, aquele que forjou uma lesão pro Muriel voltar a ser titular com o Klemer. Isso foi exatamente. É o melhor goleiro do mundo. É o melhor goleiro do mundo. É o melhor goleiro do mundo, não resta a menor dúvida. Vamos lá, eu só quero pegar o recorte do Alisson daquela época, que estamos falando daquela época. Só colocar uma coisinha. Só que o recorte do Alisson gordo é um ano antes, isso é 2014, tá? Mas vamos lá, tinha Juan, tinha Índio,
tinha Arangues, tinha Alex, tinha D'Alessandro, tinha Otávio. O Índio, nesse time do Abel, tava não, o Índio não tava, Oliveira, era o Juan. Tá aqui, ó, 2014, tô vendo aqui, ó, tava no grupo 2014. Bah, mas então ele tava ali, foi aquela renovação só pra ganhar mais 6 meses, né? 38 anos, pode ser, eu não lembro que ano que ele... Mas pode ser 2014. Foi aquela em homenagem ao Índio. Pode ser. Deixa eu só dizer tô dando aqui, ó, Gilberto hoje joga no Benfica, Arangues... Otávio. E aí? Otávio joga no Porto. Otávio que joga no Porto. Deixa eu só colocar aqui não era mau time, não. Uma questão importante. Bom para terceiro do brasileiro. Isso aí. Que é o modo com que me incomoda também esse lance de traição, tá? Porque para mim foi um conjunto de coisas. Foi isso que o Oliveira falou de não sei se promessas ou coisas que foram ditas que talvez não tenham sido cumpridas. Foi uma instabilidade política que isso aí corrói quem tá dentro de um sistema, tá? Tu não conhece direito, aí sai um cara, o cara que te contratou já não tá aqui, o outro que veio já saiu, aí vem um aqui, o outro aqui, e eles perdem. Faz com que tu se sinta sem chão, faz com que tu se sinta totalmente sem chão. Foi sim, eu continuo mantendo isso, uma campanha absurda de opinião pública que minou o trabalho do Eduardo Cudê, e o profissional sente isso. Foi o fato de que o cara tá fazendo o seguinte, ó. Pô, cara, eu tô líder do campeonato, eu tô classificado em outros 2, eu tô fazendo as coisas e ainda assim os caras me enxergam com ressalva, ainda assim enxergam que eu sou meia boca. Parei um pouquinho, né? E sim, aproveitou uma oportunidade para usar como porta de entrada no continente que paga melhor, que tem mais visibilidade e não tem problema nenhum, mas eu tenho certeza, e o Zé Aldo vai entender o que eu tô falando, quando a gente tá feliz num lugar, a gente fica nesse lugar, Zé. Quando a gente é feliz num lugar, a gente fica. Quando a gente tem um projeto para tocar e é feliz nesse lugar e junta isso, a gente fica. E o Celta não teria a força que teve se o Cudê tivesse se sentindo bem dentro do Inter. E se ele não tá se sentindo bem, a culpa não é dele. Na real, eu não colocaria nem essa ressalva de se... Eu falei assim, a única motivação, ao meu ver, é essa. É não ter essa segurança e talvez não ter o total respaldo que ele esperaria nesse momento, e principalmente projetando a longo prazo o que ele quer, ele vê que não vai conseguir concretizar o projeto dele. Ninguém fica quando isso acontece. Mas tem um detalhe, tem eleição e é claro que gera uma dúvida, mas todos os candidatos ligaram para ele, fizeram um manifesto, fica que nós queremos que você fique. Inclusive aquele que era vice-futebol dele, que ele ama de paixão, que é o Alessandro Barcelos. Me permite, Cristiano. Vai, Magno. Mas vai ficar aqui condições. O último time que o Abel treinou no Inter, lá de 2014, o último jogo do Inter em 2014, me mandou que o Cássio Amaral, o time foi o seguinte, ó, Alisson, Hernando, Paulão e Alan Costa, daí depois entrou o Tyberson, Wellington Silva, Williams, Arangues, Alex, depois Gustavo Ferrares, Valdívia, depois o Wellington Paulista e Alan Ruschel, e ainda o Rafael Moura como centroavante. Esse era o time do Inter no final do trabalho do Abel ali. O meu ponto de corte da conversa das falas do Cristiano e também do Carlos é um ponto intermediário. Eu vejo culpa recíproca nessa desvinculação do treinador argentino do Internacional. Não é só de um lado, nem só do outro. Mas eu não vejo necessidade de se buscar a culpa propriamente e nem se absolver alguém 100% ou se condenar alguém 100%. Se os dois tiveram seus erros, dá para se compreender que, bom, então não existe um único culpado e não há por que condenar apenas alguém. No caso, a instituição. Avançando na compreensão, a gente percebe que houve um processo de desgaste que é recíproco. O Cudê aparentemente estava insatisfeito com a ausência de reforços porque ele queria ir além do que já estava e ele percebia aparentemente que não poderia ir além com o material que dispunha. A direção, não tendo recursos, não acenava com essa possibilidade de dar a ele reforços, e aí começou um estágio de desgaste recíproco. Ele com letras nas coletivas e a direção não podendo dar a ele o que ele pretendia. Então dá para se compreender. Não há uma condenação ao trabalho do Cudê, mas não dá para se dizer que é de excelência o trabalho dele. Ele teve muitos acertos, mas também teve erros. E onde ele mais errou foi na ideia, que era perceptível
possível isso de ele se colocar acima da própria instituição, se considerar maior que o próprio Internacional, que é campeão do mundo, que já passou nas mãos de outros grandes treinadores. Ele não é o maior treinador da história do Inter ao longo dos seus mais de 100 anos. Sim, mas o Inter é o maior clube. Mas eu não vi essa tá arrogância nele, sinceramente. Mas não era com arrogância. Eu também não, Zé. Não era com arrogância, mas era com sutileza. É isso que me parece que levou ele a um desgaste perante o torcedor. Mas eu concordo com tudo que tu disse, Zé, do início até a penúltima frase. Eu só não concordo com essa última, de que ele se colocou acima do Inter. Eu não vi isso. Eu também não vi Eu não vi em nenhum momento ele se colocar acima do Inter. Eu concordo que ele fez um trabalho com muitos acertos, com alguns erros. Não acho que a ideia seja um erro, até porque se alguém no Inter conhecia o Kudê, eu quero crer que alguém conhecia. Os caras sabiam que a ideia era essa. Tá? Quando o Inter começou a flertar com o Kudê, eu lembro que no dia seguinte eu vim aqui, porque eu acompanho os jogos do Racing na Argentina, e eu dizia, ele vai jogar, o esquema é esse, e o time do Inter vai começar a partir de 2 caras, esses 2 caras foi Edenilson e Patrick, veio um monte de gente buzinar no ouvido, era isso. Quem conhece o Kudê sabe que a ideia é essa. Eu não acho que a ideia tá certa nem errada, é uma ideia simplesmente. Eu acho que alguns dos erros do Kudê foi em algum momento colocar a tese acima do fato, colocar, como eu disse em alguns momentos, a apostila acima do campo. Tudo isso eu acho que ele de fato cometeu erros, o que é natural. Qualquer técnico vai cometer erros, evidentemente. Agora, o que eu não acho é que ele tenha se colocado acima do clube. Tanto é que ele está indo para a Espanha, pelas informações que chegam de lá, para ganhar menos do que ganha no Inter, num país em que o imposto é maior, quer dizer, ele vai ganhar menos e o corte vai ser ainda maior, para um time que vai brigar contra rebaixamento. Ele sabe que a real lá é essa. Ele já jogou lá. Ele sabe como é que funciona. Então ele não se colocou acima do Inter. Eu vejo que ele se colocou como um cara que disse, olha só, me prometeram reforços. E aí? Quem é o reforço? É o Maurício? Eu só quero entender. Dentro dessa ideia de ir agora para a Europa, também pega o melhor momento da carreira em que ele vive, tendo a sua maior oportunidade, saindo, vamos dizer assim, quando tudo ainda está controlado e ele está no seu melhor momento, porque depois caindo, quais seriam as oportunidades de se manter ele fazendo um trabalho ruim e depois também as oportunidades que ele teria fora? Será que ele teria o mesmo interesse de clubes europeus tendo uma visibilidade menor e resultados piores? Mas eu só quero entender uma coisa. Tá bom, prometeram Arangues, tinha um pré-contrato, o Arangues não veio. Preferiu renovar onde ele tá. Aí prometeram um zagueiro lá de 33 anos, o zagueiro de 33 anos já tem um monte de 30 aqui que não dá também. Já tem uma zaga boa, mas vamos lá. Todas as contratações que foram feitas, ele deu aval em todas. Não foi enfiado goela abaixo nem o jogador, deu aval em todas. Mas tudo bem, não montaram o Super Inter que prometeram para ele. Aí ele fica emburradinho, brabinho, sendo líder do campeonato, tendo vários acertos, entre eles botar o Galhardo como substituto do Guerreiro e se o Galhardo virar goleador do Brasileiro. Ele tem vários acertos, classifica na Libertadores, classifica na Copa do Brasil, é elogiado por 90% da crônica. Carlos Guimarães, que ontem falou das opiniões, não sei o que lá, é elogiado, vai lá no programa de maior audiência da segunda-feira, é elogiado por Galvão Bueno e o Muricy Ramalho. E tá lá, é incensado por todo mundo. Faz um jogo com o Flamengo, que é considerado o jogo do Campeonato Brasileiro, ainda tem um segundo turno pela frente, mas até ali era o jogo. Aí ele disse, não me deram os jogadores que eu quero, não sei o que, eu vou embora brigar para não cair com o Celta, para ganhar menos, para não ser rebaixado com o Celta. Porque, vou abrir uma porta, né? Então é o seguinte, cara, se ele tem esse pensamento, em vez de ele alicerçar um trabalho pro ano que vem, fazer um alicerce pro trabalho do ano que vem, independente do presidente, porque todos os candidatos disseram que ele iria ficar. A projetar com que condições, qual vai ser o investimento ano que vem? Me diz qual é a condição do Celta de Vigo. Se ele não ganhar alguma coisa, vão manter ele lá. Mas aí é que tá. Não vão manter, Cristiano. Não, só um pouquinho. Não precisa ganhar. Faz um trabalho que nem fez o Sampaoli no Santos, tu já tá projetado. Não foi só o grupo. E o Papai Noel existe. Então é o seguinte, qual é a projeção que ele vai ter no Celta de Vigo? Ele tá no mercado europeu, ele chega nas pessoas de jeito diferente lá. Vem cá, tem um muro no oceano aqui que tu não consegue ver o que tem no mercado brasileiro. Olha aqui, ó. É diferente. A leitura do mercado lá é diferente. Só uma coisa, eu não tô justificando porque eu acho que o Inter é muito maior que o Celta, obviamente. Eu só acho que não é só falta de jogador que fez ele sair do Inter. É uma questão séria de ambiente.
É uma questão que passa pela instabilidade política, passa por tu não saber onde tu tá pisando, passa por ter uma completa insegurança naquilo. Cara, que tem tudo isso, eu concordo contigo, só que ele conta com 90% da crônica apoiando e achando bacana o trabalho dele. O time dele é líder Mas do amanhã, brasileiro. depois, se ele fizer 2, 3 erros, perder 4, 5 partidas, tudo isso aí cai pro terra. Olha, ele estava fazendo erro com o Moledo não estando na zaga e estava ali. Ele é líder do brasileiro. Ele tem 90%. O que a Ana falou é certo. A torcida eu não vejo 90%. amando o Cudê. Não vejo. Ele tá enxergando um passo à frente. Ele pode ser líder hoje, só que ele tá pensando o seguinte, Exato. cara, eu vou perder 2 jogos em sequência e os caras vão no rim de quem? Vão no meu rim. Eu vou sair da Libertadores, vou ser eliminado da Copa do Brasil, e aí? Vão encher o meu. É isso, aí vão torrar a paciência de quem? A minha. E eu tô avisando, olha só, com esse grupo não dá. Com esse time não dá, a direção prometeu, não cumpriu, eu tô avisando, e aí? Depois do Orestes, o intervalo. Fala, Orestes. Eu quero dizer o seguinte, olha aqui, na minha opinião é o seguinte, o cara que é líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, o cara quer ir embora, sabe por quê? Porque ele tá de saco cheio. Ele não quer mais trabalhar no Internacional, não está se sentindo bem, simplesmente vai para qualquer time, não interessa, mas sai dali, cara. Tá certo. Se ele viu que ele não consegue mais tirar nada desse grupo, se ele viu que ele deu no teto, dei no teto, eu vou começar a perder na semana que vem, o América já vem com o Lisca doido aqui, já vai me socar em casa, eu vou pirar fora porque pintou essa proposta aqui do time do Celta de Vigo que tá brigando para não cair na Espanha, vou ganhar menos, mas vou pra Espanha, e aí lá eu vou fazer tudo, vão contratar quem eu quiser, o grupo é longo e nós vamos ser campeão espanhol. E aí, quem sabe lá o ambiente seja mais profissional do que aqui. Eu concordo, eu vi agora com o técnico do Celta. O que saiu agora foi demitido. Tem que fazer um intervalo. Basta ele não ganhar do mesmo jeito que ele só entrou no Inter porque o Daí foi demitido. Exatamente. Então o futebol aqui e lá é a mesma, só que lá é pior. Lá ele vai para um timeco. Aqui, o maior time que ele treinou na carreira é o Esporte Clube Internacional. 11 horas, 39 minutos e meio, Magno. Eu tenho um intervalo. Quer deixar uma manchete para volta? É rápido, é fora do futebol. Até um dos motivos de eu não ter participado tanto dessa primeira hora aqui, desses primeiros 40 minutos de programa, é que eu soube que um bom amigo está internado, em um estado bastante grave de Covid, na Santa Casa, aí em Porto Alegre, um amigo aqui de Esteio, o Wagner Leonardo Soares Magalhães, e precisa de doação de sangue, está na Santa Casa de Porto Alegre. Então, gostaria de pedir aos amigos aqui da região, quem o conhece, as pessoas aqui de Esteio, Sapucaia, enfim, e claro, os porto-alegrenses, qualquer um que tenha a possibilidade de doar sangue, que agende o horário na Santa Casa através do telefone 3214-8025, 3214-8025, em nome de Wagner Leonardo Soares Magalhães. Tem de segunda a sábado as doações dia todo na Santa Casa, sábado até o meio-dia, das 7 da manhã até o meio-dia, enfim, quem puder doar vai fazer aí uma boa ação e para uma boa pessoa que é o meu querido amigo, que eles têm o Wagner Magalhães. Já voltamos. Informações do trânsito. 11h47 da manhã é o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba em nome do Banco Banrisul. Contagem regressiva para a chegada do Pix no Banrisul. Cadastre as suas chaves no aplicativo Banrisul, no digital, no Banrisul Digital ou pelo Internet Banking. O Ponto dos Cafés apresentou as informações da previsão do tempo, deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão, variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Eu quero agradecer aqui uma leitura que fez o querido Rafael. Carinhosamente, muito obrigado. Vou levar para terapeuta isso aqui, Rafa. Um grande abraço para ti. Muito obrigado pelo teu carinho, uma mensagem foi pessoal e muito interessante, que ele fez uma abordagem de como ele me vê aqui no programa. Bem, a gente vai continuar daqui um pouco, eu vou atender os ouvintes. O Magno quer dizer alguma coisa, por favor, fala, Magno. Não, até peço desculpas aí por não ter participado tanto, que eu estava me inteirando desta situação que está envolvendo meu amigo, que eu falei ali na saída do bloco, o Wagner, mas, rapidamente, Cudê passou, agora a gente pode debater a forma, a situação toda, entretanto, o momento é de Abel Braga. Eu não acredito em solução mágica de que aquilo que deu certo em 2006 vai dar certo agora. Enfim,
Eu não penso por esse lado. Eu penso que é o nome mais qualificado à disposição. Aceitou essa empreitada de segundo turno do Brasileiro do Inter, de tentar manter Copa do Brasil, de tentar manter caminhada em Libertadores. Sorte ao Abel, estrela ele tem, todos sabemos, é o técnico campeão do mundo. Não é mais a mesma pessoa de 14, 15 anos atrás, só que tem a mística. E eu vou tentar levar por esse lado, de tentar manter o bom trabalho que o Cudê vem fazendo, corrigir os erros do Cudê, porque eu tenho certeza que o Abel sabe muito bem disso, dos erros, para tentar acertar nesse ponto e fazer o Inter continuar bem no Brasileiro, disputando o título brasileiro e também da Copa Brasil e, claro, da Libertadores. Sorte ao Abel. Agora é com o Abel. É sobre o Abel. Eu não sei se o Abel vai ter, eu não sei, Zé, se ele vai ter repertório para fazer essa manutenção dos acertos do Cudê e corrigir os erros. É uma coisa que a gente fala muito quando o Renato chegou no Grêmio, né? De aproveitar as coisas boas do Roger e corrigir os defeitos. Só que para aproveitar as coisas boas do Cudê, é preciso que o Inter continue jogando com agressividade, marcando lá em cima, e eu não vejo no Abel esse repertório, essa ousadia que o Abel até já teve em algum momento da sua carreira, mas nos últimos anos não tem apresentado. Eu não vejo isso. É diferente, por exemplo, eu ouvi alguém falar hoje no Twitter, ou ontem na TV, já nem lembro mais, no Rogério Ceni no Flamengo, porque o Rogério Ceni ele tem uma variedade de opções dentro da sua filosofia de jogo que é muito interessante. Ele com o Fortaleza ele foi extremamente ofensivo, quase que kamikaze na Série B, montou um time bem diferente na Série A, já mudou o time de novo para esse ano, e chegando no Flamengo ele pode se dar o direito, e esse foi o termo que eu ouvi, eu não lembro de quem para dar o crédito, ele pode se dar o luxo de ir meio que no piloto automático, corrigindo erros pontuais, especialmente da defesa do Flamengo, que é uma peneira, mas no piloto automático, mantendo as coisas boas que tinha antes. Eu não vejo no Abel esse lado mais arrojado para manter esse jogo agressivo que o Inter tinha, especialmente no começo das partidas. O Abel vai ter que mudar. E a preocupação é que não tem tempo de treino, né? O treino, como eu disse ontem, é todo mundo sentado na sala do vídeo, o Abel lá com uma caneta laser na mão, um vídeo rolando, ele montando, olha, vai ser assim, assim, assado. Porque não tem tempo para ir para o campo, né? Tem jogo aí 2 vezes por semana. Essa é a minha preocupação. Eu não vejo no Abel esse repertório para manter o que vinha sendo feito de bom. Eu vejo uma tendência de acontecer com o Inter, um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com o Flamengo. Um técnico que tinha um modelo, que era dele, que foi bem sucedido e que deixou o clube, veio um outro técnico que tinha uma outra mentalidade e tentou implantar um outro modelo, portanto, transformando o que existia, não dando continuidade e ajustes, mas mudando completamente. Não houve tempo para que ele conseguisse implantar o seu modelo, acabou caindo. Eu vejo um risco de acontecer no Inter o que aconteceu no Flamengo. Eu só não faria a seguinte observação, que eu percebo que há uma certa tentação em fazer. O Abel é um técnico ultrapassado, não vai dar certo. Porque tem havido vezes em que a gente percebe alguns técnicos que parece que já não servem mais. De repente eles se reinventam e eles conseguem reconquistar. Vamos lembrar o exemplo do Filipão, que foi mal no Grêmio. Parece que o Filipão acabou, Copa do Mundo, foi um fracasso, seleção, não deu certo no Grêmio, vai embora para a China, lá é campeão 2, 3 vezes, volta para o Brasil e aqui é campeão de novo com o Palmeiras. E agora está conseguindo recuperar o Cruzeiro de novo. O próprio Mourinho, que teve um período de queda, agora está com o Tottenham lá fazendo uma campanha boa, e há quem diga que ele é candidato a campeão europeu. Então, às vezes, os grandes treinadores passam por ciclo de baixas, mas podem recuperar o seu bom momento. A questão que eu coloco no Enem, eu também não gosto disso, de ultrapassado versus moderno. Não gosto disso. Mas aqui ninguém classificou o Abel como ultrapassado, né? Eu não gosto disso, não faço isso. Acho que sim, especialmente no futebol brasileiro, que é um futebol meio assim, composto. O futebol brasileiro é um futebol sem projeto, né? Tu vai contratando. O Jorge Jesus, ele chega no Flamengo, faz tudo aquilo, não é um projeto. Ele é uma contratação, não é projeto. O projeto é derrubado na primeira curva sem vitória. Primeira curva sem vitória, pressão da opinião pública, instabilidade, acabou o projeto. Tá aí o Flamengo com o Domenech, passou um tempão buscando o nome ideal para substituir o Jorge Jesus. Quando achou o nome ideal, não resistiu a resultado, porque aí vem nenhuma decisão foge de opinião pública. Eu escrevi sobre isso, eu coloquei ontem e mantenho, tá? Nenhuma decisão em evento público, como é o futebol, foge de opinião pública, assim como qualquer decisão de troca de ministério, por exemplo,
Claro, salvo quando há uma bronca pessoal, uma coisa muito escancarada. Mas toda decisão pública, ela não foge à opinião pública. Quando o Bolsonaro troca lá o Mandetta, depois o Taish, lá, aquilo ali é opinião pública fundo naquilo. E é o caso perfeito do Internacional também, tá? Eu não sou em relação ao ultrapassado versus moderno e conhecendo o futebol brasileiro, não é impossível que o Abel faça um trabalho bom no Olha Inter. aqui, ó. Eu só acho uma coisa, Oliveira, que no meio de tudo isso, que eu tenho que trabalhar com projeção e indício. E eu não vejo nenhum indício, nenhuma projeção de algo que possa ser melhor executado dentro do Inter do que qualquer... E eu tô falando de qualquer treinador disponível, tá? Do que as coisas que o Cudê tava fazendo. Eu acho que era um trabalho longo, inclusive. Eu acho assim, ó, que quem é ultrapassado pode depois ultrapassar outra vez, certo? Então é por isso que eu evito usar esse termo. Eu não acho que... Cara, nem o Luxemburgo, que eu classifico seu modelo de jogo como arcaico, jurássico, eu boto como ultrapassado. Ultrapassado é um termo que eu até posso ter usado pro Luxemburgo às vezes, mas se usei, até peço desculpas, porque não é o caso. Mas pro Luxemburgo, pro Abel, nunca usei. Eu não acho o Abel mais um técnico de ponta. O que não quer dizer que seja ultrapassado. Não ser um técnico de ponta não significa dizer que é um lunático e tem que ser desprezado, não é isso. Agora, longe disso. Em relação a títulos, por exemplo, é um dado concreto, não é opinião. O Abel não conquista um título relevante desde 2012, quando foi campeão brasileiro com o Flamengo. A partir daí, com o Fluminense, desculpa. A partir daí entra a opinião. E a opinião minha é que, desde então, ele não faz um trabalho para eu considerar como um trabalho top. Nem mesmo essa campanha do Inter, em que ele fica em terceiro, quarto no Campeonato Brasileiro, classifica para a Libertadores na última rodada, no apagar das luzes, com o gol do Wellington Silva contra o Figueirense nos acréscimos do segundo tempo, num campeonato em que o Inter teve vários escorregões. Tomou 4-1 no Grenal, tomou 5-0 da Chapecoense, teve alguns tropeços marcantes. Depois dali, a chance que ele teve de ouro para voltar e mostrar que podia ser um cara de elite foi a chance o ano passado no Flamengo, em que ele começa com um time muito interessante, tendo estabilidade, não seria o termo correto, mas tendo uma pré-temporada para fazer, começando uma temporada com um time qualificado, brigando por título, e ali ele não conseguiu, ali ele sucumbiu. Até com um pensamento que era rebatido pelos torcedores, que ele perdia um jogo quarto e outro domingo e dizia que era normal, que vai perder, porque isso, por aquilo. Esse pensamento foi contaminando os torcedores e a direção, e os caras disseram, não, com esse pensamento não vamos a lugar nenhum. Eu acho que é por aí. Essa fala do Cristiano é interessante, porque ele começou a falar, me ocorreu imediatamente um nome à lembrança. Já não é mais um técnico de ponta, por duas razões. Porque o Brasil abriu o mercado para treinadores de fora e aí se ampliou o universo das opções de escolhas. Tem grandes treinadores no mercado sul-americano, eles agora concorrem com os treinadores nacionais dentro do nosso mercado. Então, alguns que antes eram de ponta, porque nós éramos um mercado fechado, hoje já não são mais de ponta. Um deles que eu referiria dentro desse perfil de queda é o Mano Menezes. O Mano antes era o técnico que tinha saído da seleção, perfeito. Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro. Tem razão. Hoje ele tá no Bahia, que com todo o carinho pela grandeza do Bahia, mas o Bahia não é o Palmeiras, não é o Corinthians, não é o Flamengo, não é o Inter, não é o Grêmio, nem o Atlético. Perfeito. Perfeito. O que não quer dizer que ele virou mau técnico. Sim, e que não possa fazer bons trabalhos. E que não possa eventualmente fazer bons trabalhos. Um cara que para mim nunca foi de elite, mas ele muito rapidamente pulou de promissor para decepção. E alguns tratam como foguete molhado. Eu ainda não. Eu ainda vejo qualidade, mas ele tem que mudar. É o Roger. O Roger passou por Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro. Parou no Bahia. Não é demérito parar no Bahia. O Bahia é um clube da Série A do futebol brasileiro. Mas para o cara que teve um começo como o Roger teve no Grêmio, partindo para o Atlético Mineiro, indo para o Palmeiras, se imaginava que a essa altura da carreira ele tivesse um trabalho consolidado. E o Roger não tem. O Mano Menezes teve um trabalho muito bom no Grêmio, de longo prazo, em que ele começa na Série B, acaba sendo lá vice-campeão da Libertadores, terceiro do Campeonato Brasileiro,
vai para o Corinthians, ganha a Série B de novo, Copa do Brasil, chega na seleção brasileira. Para mim, o Mano nunca foi um técnico de seleção. Para mim, ali a CBF fez o Mano pular várias casinhas, mas era um técnico de elite. Foi mal no Flamengo, teve chance no Cruzeiro, teve 2 títulos de Copa do Brasil. Agora, os trabalhos dele, o final da linha dele no próprio Cruzeiro e o trabalho dele posterior no Palmeiras não foram credenciais para ele seguir num clube de elite. Foi pro Bahia. Qual é o técnico brasileiro que está fazendo sucesso lá fora, ou desses que estão aqui, quem poderia fazer sucesso lá fora? Dos brasileiros agora eu acho que nenhum, só o Tite na seleção. Nenhum, né? Não. Só o Tite. A elite dos nossos técnicos, Orestes, ela é muito fraca na comparação com a elite de outros países. Pega a Argentina, por exemplo, o Cudê está indo para o Celta, não é um grande clube, mas é do mercado europeu. A Argentina teve recentemente, tem ainda o Simeone no Atlético de Madrid fazendo um trabalho estupendo. Me fugiu o do Tottenham, eu tô com Pellegrini na cabeça, não é Pellegrini é o chileno. Pochettino. O Pochettino do Tottenham fazendo um grande trabalho, chegou à final de Champions League. Os argentinos têm o Bielsa treinando o Leeds United na Inglaterra, o Sampaoli treinou o Sevilla na Espanha. Os argentinos têm uma moral na Europa muito maior do que a nossa. Horário e não político. É só pela língua. O Bielsa, por exemplo, mal fala inglês. Horário político agora pela Rádio Guaíba AM e FM, e nós continuamos nos aplicativos debatendo futebol. Eu gosto da memória de vocês, porque se fosse no meu caso eu já ia dizer, aquele cara que jogou com 3 zagueiros lá no Estudiantes, ao lado do Trota, era o time treinado pelo, vamos lembrar, eu ia começar assim, Pochettino, Carlos entrou direto, Pochettino. Quem é a Trota? É porque eu tô com, cara, ontem aconteceu a mesma coisa, eu ia falar do Pochettino e me veio Pellegrini na cabeça. Pellegrini é outro, é chileno. Foi campeão com o Manchester City, hoje está no Betis. Manuel Pellegrini, chileno. Pellegrini parece que tem uma peruca, né? É muito cabelo aquele homem. Dá a impressão que não é natural de tanto cabelo que ele tem. Grisalho. Aliás, alguém brincou com o cabelo do Renato outro dia, porque o Renato ele usa o cabelo para fazer o composê, né? Fazer a performance. Ele é o estilo coroa bonitão. Isso, Richard Gere, né? E aí tava chovendo e o comentarista falou assim... Olha a diferença que faz a prática esportiva na vida da pessoa. Sabia que Renato Portaluppi e Romildo Bolzan Júnior têm uma diferença ali de 1 ou 2 anos. Sério? De idade. E parece que eles são assim, tem 20 anos entre eles, a diferença é pequena. O próprio Medeiros. Eu quero esperar a volta do... Não vou falar agora, tá? Porque é notícia, vou acreditar aqui, tá muita gente falando. A Bibiana Bolson, que é repórter da ESPN, conversou com o Cudê. E um trecho é bem forte, assim, ó. Abre aspas, vou dormir com a cabeça tranquila, que nunca nego... Quem passa é o Edu César, quem passa é o Josito também aqui, que é ouvinte, outros seguidores me passam, aqui nos passam, né? Vocês foram marcados. Dimitri Barcelos, grande figura, me passou aqui também. Vários que estão... Ele passa uma indireta que é mais direta impossível, né? Vou dormir com a cabeça tranquila, que nunca negociei com ninguém por opiniões favoráveis. Cudê mencionou incômodo com a imprensa local, pois nunca foi tão criticado, mesmo estando na frente dos campeonatos. E disse no outro trecho selecionado aqui que no futebol a verdade sempre aparece. Para mim o mais grave assim, ó, o resto eu acho que sim teve até tem mais gente colocando aqui que se teve campanha de opinião pública não deu certo, porque a torcida está favorável ao Eduardo Cudê. Não é a torcida, são determinados setores que atacaram de maneira absolutamente cruel o Cudê por nada. Tu tá revelando uma questão que parece assim... Não, quem tá revelando é o Cudê. Não, a tua fala, assim, a fala sobre o Cudê tá revelando, parece, Carlos, que ele manifesta um sentimento de... que não foi blindado, que gostaria de ter sido blindado pela direção. Isso. Talvez seja até uma leitura que eu tenha. Talvez sim. Eu acho que o grupo curto foi muito mal interpretado, tá? Muito mal interpretado. Porque eu nunca vi um jogador sequer falar do Cudê. Nenhum. Ele tá dizendo... Eu só vi elogios ao Cudê. Eu só vi elogios de todos os jogadores. E os jogadores que... Eu posso lembrar 2. Claro, eu não tenho memória boa para essas coisas, mas eu vou lembrar de 2. Em momentos bem diferentes. No pior jogo que o Inter fez sob o comando do Cudê, aquela derrota para o Goiás, lá em Goiânia, com jogador a menos,
o Patrick, depois do jogo, no calor do jogo, ainda foi perguntado sobre o Kudê. Exato. E talvez fossem, as pessoas esperavam uma declaração bombástica ali, e o Patrick disse, não, cara, o Kudê tem uma ideia bastante clara. Eu acho que o problema é que nós, jogadores, não estamos entendendo, a culpa é nossa. O que ele fala, ele é muito claro. O Patrick disse, não sou eu, o Patrick disse isso. E agora, no pior jogo do Inter, sob o comando do Kudê. E agora, recente, já com o Inter líder, já com o Inter classificado, já com o Galhardo sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Galhardo, numa entrevista exclusiva aqui para a Rádio Guaíba, para o Guaíba Esportes, quase toda a equipe participou, o Galhardo foi perguntado sobre isso, não lembro por quem, e ele disse, sobre o grupo curto, ele disse, cara, o Thiago está certo. O nosso grupo, numericamente, ele tem problemas, ele precisa de reforços porque a gente quer brigar nas 3 competições. E a gente está bem agora, só que quando as coisas forem afunilando, vão faltar opções. O Thiago está certo. Galhardo disse Então isso. deixa eu lembrar mais 2. Marcelo Lomba falou isso também e Edenilson deu a entender que foi preponderante o apelo do Kudê para ele ficar aqui no Inter. E o Kudê passou a semana toda dizendo, eu não tenho substituto, eu preciso do Edenilson, eu preciso dele, ele é fundamental no Inter, já falei com ele, diz, não nos deixa, e o Edenilson ficou. Bom, então, resumindo, o Kudê deixou o Edenilson no pincel. Quem foi o Kudê. Resumindo, o Kudê se desentendeu com a direção, né? Por isso que ele saiu. Ou com alguém em particular. Podia estar o Edenilson agora ganhando 1,5 milhão na Arábia lá. Pô, fiquei, agora tu vai. Fiquei, aí fizeram... Com o Rodrigo Caetano. Fiquei e tu não aguentou. E o Kudê pode ter falado pro Edenilson, me desculpa, velho, mas não tô aguentando. Pode ser isso também. Né? Eu acho que faltou respaldo, faltou blindagem, faltou sintonia, faltou entendimento. Então vou te dizer, se o Edenilson quiser, ele vai, sabe? Porque a janela para a Arábia tá aberta ainda. Não, mas agora ele prorrogou o contrato. Até ele ficou, mas prorrogou por mais 2 anos o contrato. E vai ganhar bem, acho que. O Galhardo também, né? O Galhardo também. O Galhardo foi transformado pelo Kudê, né? Agora, é de cada um, né? É de cada um. Essas mesmas críticas que o Kudê recebeu e fazendo um belo trabalho, o Renato recebeu também porrada pra caramba e tá aí. Renato diz, fulano, vou falar pra vocês aí, não sei o quê. Tira a onda com a imprensa na coletiva, vai lá e ganha e dá volta. O Renato não recebeu as críticas que o Kudê recebeu, Cristiano. Mesmo jogando, às vezes, pior e jogando... O Renato, quando ficou jogando futevôlei na praia, com a Covid pegando, ele não foi criticado duramente. Mas não se compara fazer esse tipo de situação, porque o Renato é ídolo. Mas nada o Kudê não tem esse relacionamento forte com o Internacional. Nada se compara quando vai contra os argumentos de vocês. Não. A força, não, é que eu acho a que força com que foram contra o Kudê da foi figura muito... do Renato é muito maior e mais forte no imaginário do torcedor gremista do que do Kudê. Vou dar um exemplo, tá? A força com que o Kudê foi batido aqui, e talvez seja um cara que se sinta diferente também. Por não conhecer, não conhecer a aldeia, por não ser ídolo, por não ter a vinculação. E convenhamos, ser técnico no Brasil é um pesadelo, como a gente falava antes, não se compra uma ideia de futebol. Não se compra uma ideia de trabalho. Os caras nem fazem protesto lá também. Não, no Brasil é difícil, no Brasil não tem projeto. O Brasil não conta com projeto. Quando o Brasil tem um time que ganha e ganha bem, não é por projeto. Vou citar 2 que não foram por projeto. O Renato vem pro Grêmio sendo a 18ª opção. E aí o Grêmio consegue ganhar. Aí depois consegue ter uma tranquilidade de projeto, tá? E a outra... Carlos Guimarães, como não tem projeto, Guimarães? O Inter foi na Argentina, disse, te dou 2 anos de contrato. E o que aconteceu com o projeto? 2 anos de contrato. O projeto tá aqui. E que aconteceu? Que vocês... Olha, eu mas até quando entendo. Chegou aqui, não tinha nenhum respaldo pra esse projeto. Mas vocês, quando interessa, esquecem que teve uma pandemia. Não, mas não deu programa. Mas isso não muda nada, a questão do Kudê, a gente tá vendo pela ótica do Kudê, curto. Não, reprograma tá vendo a ótica do Internacional. Eu tô vendo a ótica do que aconteceu no mundo. Aí, com a pandemia, a falta de dinheiro, que não foi no Inter, foi no mundo. Nós passamos por isso aqui na nossa empresa, em qual somos prestadores de serviço. Não, tudo bem. E aí o que acontece? O trabalho bem alicerçado, bem formatado. Pode não ganhar, ninguém aqui apostou que ia ganhar, né? Ninguém disse que ia ganhar. Foi bem alicerçado? Olha, cara, tu não tá vendo o resultado em campo? Foi bem alicerçado. Tu não tá vendo o resultado em campo? Projeto, ele é uma coisa que tu faz o seguinte, ó. Zé, tu não tá vendo, esse aqui é o nosso projeto. Tu não tá vendo o resultado em campo? Tu tá junto comigo. ano que vem? Tu tá junto comigo.
Se tu tá junto comigo, nós vamos tocar isso aqui, tá? E o que eu vejo foi uma extrema falta de sintonia e uma inabilidade política, olha, poucas vezes vista, que não segurou o Cudê. O Celta não pode ser tratado como causa, mas como consequência. A direção do Inter foi péssima, né? E quer saber? A coletiva de ontem foi péssima também. Foi péssima. Por que foi péssima? Porque um monte de resposta vaga. Não, me diz por que foi péssima. Tô falando, calma. Um monte de resposta vaga, vazia, clichê. Nós tivemos uma pandemia, aí é difícil reforçar. O Cudê, ele já decidiu que ia. É do capitalismo, é da vida tu optar por uma proposta. Velho, quando tu tá feliz no teu emprego, tu fica e toca o teu projeto. Um monte de coisa. Aí a pergunta, que pergunta é, hein, guria? Péssima. Tem gente que fica infeliz no emprego por necessidade também, né? Como assim? Tô infeliz no emprego, mas eu preciso do dinheiro. Tem gente que faz isso. Tem os boletos pra pagar. É que o mundo do futebol é diferente. Pode ser. Futebol é diferente. Mas quando tu tem um projeto e tu é profissional... Não teve pandemia? Teve pandemia. O mundo não perdeu receita? Pois é, então é o seguinte, todos os clubes têm que demitir tudo que é treinador e pegar projeto e rasgar tudo. Projeto tu reprograma, velho. Tu reprograma. Por que o Palmeiras demitiu o Luxemburgo? Porque não tinha projeto. Na verdade, é o seguinte, o Cudê não foi demitido, né? O Cudê pediu pra sair. Porque não tinha projeto. O Flamengo demitiu o Domi. Não tinha projeto. Não tinha. O futebol brasileiro não tem projeto. O futebol brasileiro mente que tem projeto. Sim, porque na primeira curva... A primeira coisa que os treinadores pedem, eu quero um contrato a longo prazo pra garantia, não sei o que. Tá aqui o contrato a longo prazo. Aí, primeiro ano são 14 milhões por um lado. 14 milhões... Primeira curva, quem foi a primeira curva? Quem foi a primeira curva? Senhores, voltamos. Foi o cara que pediu demissão. Mas isso é muito simples achar que é isso. Por que ele pediu demissão? Mas na primeira crise no casamento pede divórcio? Mas não foi a primeira crise. Não foi a primeira crise. Quando é que foi a primeira crise, então? Quando é que começou o rompimento, o laço amoroso? Cara, já vem algum tempo. Isso vem no ponto, Cristiano, que a gente fala, tem um planejamento onde tudo é perfeito, vem uma pandemia, mas infelizmente o Cudê também tem no departamento médico, que tá lotado de jogadores que são importantes. A gente fala que os principais nomes acabaram saindo pro resto da temporada. Tá, mas de quem é a culpa? Vamos por partes, vamos por partes. Reforço, não vai conseguir contratar de quem ninguém. É a culpa que o departamento médico lotou ou com 3 principais jogadores que romperam o ligamento do joelho? De quem é a culpa? Não é de ninguém, é dos deuses do futebol, seja lá como tu queira chamar, mas só que o fato é que ele tem que lidar com isso. E não tem respaldo, eu digo assim, não é culpa nem talvez da direção, nem talvez do Cudê. Ele tem um projeto, ele não consegue executar, não vai ter reforço, o clube não tem dinheiro, bom, o que eu posso fazer? Se eu perder 5, 6 rodadas, daqui a pouco vou estar demitido, vou estar na rua da amargura, péssimo com uma vitrine lá na Europa, eu vou pra onde? Ficar com uma mão na frente e outra atrás? Tá certo, aproveitou que a vitrine tá boa e foi. Eu não condeno. Ele não foi abraçado, ele não foi acolhido. Eu não condeno isso. Aproveitou que a vitrine tá boa, a lojinha tá bacana e agora que eu pico a mula. Faz parte. O Cudê não pode ser considerado um traidor, me desculpa. Dizem que ele é traidor, ele agiu profissionalmente. Não, mas a entrevista de ontem deu a entender isso, cara. Friamente. O mercado é assim. Assim como o treinador não tá bem, ele é demitido, e aí muitas vezes tem que cobrar multa na justiça. Ele agiu friamente. Magno. Ele não agiu friamente, ele agiu motivado. Desculpa, certo. Magno, só 7 segundos. Ele agiu motivado por um ambiente ruim pra ele. Nem deu 7, deu 4. E ele também deu uma ajudinha pra fazer, né? Não sei. Bom, mas eu sei, ele deu. Tu não sabe, mas eu sei, ele ajudou pra contribuir. Mas é claro, pra ficar ruim pra ele. mas é claro, uma queda de braço entre direção e treinador sempre vai ganhar a direção. O amador vai ganhar do profissional. Nesse caso ganhou, ganhou o treinador, não, né? Ganhou a direção. Foi pra uma melhor? Ganhou a direção. Ganhou a direção que diz que não. Não, a direção quer vender. Ficou com abacaxi do tamanho do mundo. Ganhou. Hã? Mas só compra que a direção ganhou quem quiser, porque ficou com um abacaxi do tamanho do mundo, tem que arrumar um técnico por 4 meses, deu sorte do Abel topar, porque senão não teria quem botar, e aí, e vou dizer mais, se o Abel for mal, crucifica a direção, vai ser crucificado igual. A narrativa que a direção quer passar... no Brasil, Oliveira... Os técnicos no Brasil perdem contratos longos porque sabem que não existe projeto nos clubes brasileiros. Eles pedem contrato de 1, 2, 3 anos. Eu vi. Aceitam. Em 6 meses são demitidos. Eu vi o Wagner Mancini. O Wagner Mancini no Atlético Goianiense estava tomando varada de tudo quanto é jeito, o presidente segurando. Aí o Corinthians, vem Wagner, vem.
Ele, opa, agora que eu vou. Vem cá, tia, eu vi o Rogério Ceni, que já tinha ruído a corda com Fortaleza, e concordo, saiu para uma vitrine boa, Cruzeiro, tomou um pedala no Cruzeiro, um bando de traíra no Cruzeiro, e ele voltou pro Fortaleza, que o recebeu de braços abertos. Agora, Flamengo vem, ele não falou nem as horas pro presidente, estava embarcando pro jogo em Salvador e vai se tomar mandou. Um pedala do Flamengo, E vai se tomar mandou. um pedala do Flamengo e vai voltar pro Fortaleza de novo. Porque não tem projeto. Porque não tem. O Jorge Jesus foi uma conjunção de coisas. O Fortaleza deu projeto pro Rogério Ceni e deu uma segunda chance pro Rogério Ceni. Mas aí tem uma outra coisa que é a tua valorização, o teu passo. Não, mas peraí, se eu tô no Brasil, com todo respeito do Brasil de Pelotas, com um projeto e o Inter ou o Grêmio me convidam pra treinar o Inter e o Grêmio, eu tenho uma carreira pra pensar. Mas é profissional, óbvio. Claro que é. Claro então sim. não reclamo Mas quando dá um deixa eu projeto, botar- se dá um projeto, tu larga a barca. Deixa eu botar um elefante nessa balança, porque a gente também, e dentro dessa ideia até de contratação do Abel, a gente vê como o nosso mercado brasileiro de técnicos, a gente constantemente fala nos mesmos nomes, e eu falo que os melhores, quando tem essa ideia, só pega um novo projeto, a gente acaba achando vários tampões que a gente vai colocando. O clube vai na última da opção, porque tem que dar uma resposta pra torcida, tem que terminar a temporada. Eu acho louvável que os técnicos queiram pegar só no início da temporada, ter esse projeto, mas não tendo respaldo, a gente sempre fala dos mesmos nomes. Por que o Fortaleza não procura um outro técnico? Por que a gente não fala de outras opções pro Internacional procurar, mesmo que seja por 4 meses? Porque agora não dá, Ana. Mas não agora tem na base não ninguém dá. que possa pegar. Foi colocado, mas Ana, por que só essas Ana, pessoas? Por que a gente vamos sempre lá, Ana. trata dos mesmos Quando nomes? caiu o Odair... Abel é uma verdade de 1000 anos atrás. Escuta, Aninha. Quando o Odair caiu, botaram o da base, o Kobachini. Não segurou o Rojão. Fábio Matias, do Sub-20, não segura o Rojão. O Odair já era um segura-rojão, não acreditaram no cara. Tu perde um técnico que é líder do brasileiro, tu põe um cara da base, não dá. Aliás, o Odair, quando assumiu... Ricardo Kobachini ficou 3 jogos. Teve aproveitamento melhor do que o do Zé Ricardo. O Odair, quando assumiu, que era da base, esse, quando começou a temporada, ele foi bem. Chegou numa final de Copa do Brasil. E por que não tem respaldo? Quem é o... Não, ali foi um grande erro. Quem era a direção? Ali foi um grande erro. tá. A tal que, Ana? Quem era a direção, Cristiano? Se tu escutar, Ana, ali foi um grande erro quando demitiram o Odair ao invés do Roberto Melo. Ali foi um absurdo que fizeram. Mas é normal. Ali foi um isso, absurdo. Reconhecido depois pelo próprio presidente. No futebol foi brasileiro. Um absurdo. Tinha Quem que era a ficar direção? com Mas quem é a direção, Ana? Tu não sabe quem é a direção? Mas então a gente fala que são problemas políticos desacreditarem em projetos, não darem o respaldo quando tá dando certo a coisa. Sim, mas quando o projeto tá ali, tá dando certo, o cara vai embora, é do jogo, eu tenho que entender, é profissional. Mas aí tu tá colocando só na responsabilidade dele de não ter nenhum ambiente favorável pra ele trabalhar. Ah, cara, eu vou te falar uma coisa. Vou pegar uma frase que dita muitas vezes por Sérgio Couto, e do colega. Neste bang bang não tem mocinho. Neste bang bang não tem mocinho. Ok, mas a direção do Inter fez ontem uma coletiva pra tentar mostrar pro torcedor que eles são os mocinhos. O que tu queria que eles dissessem? Vamos lá. Não sei, a verdade talvez, mas eu pedi demais. É a verdade? Eu não sei qual é a verdade. Então tu tá eu falando, sei que a vida, tu não sabe o que é verdade, tu não pode dizer que eles mentiram. Eu não acredito. Então assim, eu não acredito. Tu acredita? E o que tu acredita? O que eu acredito? Que o Cudê foi minado dentro do Inter, brigou com a direção, que a direção instrumentalizou muita gente da opinião pública pra fazer crítica ao Cudê quando ele era líder do Campeonato Brasileiro, que teve uma estabilidade política pessimamente conduzida e que tu concorda, inclusive, dentro da própria direção de futebol, com o vice-presidente de futebol que vaza no meio, com uma falta de coalizão em nome do Internacional, mas que priorizou a chapa de um, a chapa de outro, um monte de gente se fragmentando, o cara não sabia mais onde pisar, velho. Ele não sabia onde pisar. Isso é horrível. Trabalhar em ambiente ruim é horrível. Sim, eu concordo que ele aproveitou a proposta do Celta pra vazar. Se não tivesse a proposta do Celta, ele ficaria na dele. Ou talvez pedisse pra sair. Eu só quero dizer o seguinte, ó, tu falou que a direção fez parceria com membros de opinião pública. Eu tenho certeza que instrumentalizou a opinião pública. O senhor Eduardo Cudê, que tinha na sua comissão técnica um dos argentinos, que era justamente para focar nos tweets e mídias sociais, ele também fez parcerias. E aí?
Tô te dizendo, esse Tá dizendo que o bang-bang... Cudê tinha influenciador digital? Este bang-bang... A direção com certeza até eu gostaria que tu me dissesse quem são, mas eu sei que o Cudê... A direção tem também, claro que tem. Pagava 15 mil para um aí há pouco tempo, que todo mundo canta de prosa e verso, que é o rei da cocada. E o seu Cudê também tinha gente para fazer o servicinho dele. Este bang-bang não tem mocinho. Eu não estou colocando o Cudê como mocinho, só queria colocar isso bem certo. Só que eu acho que tinha uma coisa só. Não, eu acho assim, uma frase curta, porque eu concordo que o Bang Bang não tem mocinho e é uma pena, mas é verdade, não tem mocinho mesmo. Agora, entre um vilão que faz um bom trabalho e um vilão que faz um mau trabalho, eu prefiro o vilão que é competente. E o vilão que fez trabalho competente foi Eduardo Cudê, não foi a direção internacional. Não tem mocinho, eu concordo. Não tem. Mas tem uma coisa, Cristiano. Só um pouquinho, Ana, rapidinho, por favor, tá? Uma coisa só, porque é bem rápido. Só tem uma coisa que a gente tá falando, que é grupo curto, que é a política, que é o ambiente, que é a briga, que é o A4. Mas tem uma coisa, cara, que deveria ser maior do que tudo isso e não foi. Não foi considerado. Que é o trabalho que ele tá fazendo dentro de campo. O trabalho... se tu tá com um trabalho bom, azar da tua entrevista coletiva. Tem uma coisa que é muito maior que isso aí tudo. Tem uma coisa que é muito maior que isso aí tudo e não foi considerado. O Esporte Clube Internacional. Por ninguém. E vou te dizer mais, há 4, 5 meses, quando eu dizia neste mesmo programa, sentado aí onde tu tá, que vai estourar no final do ano toda a questão política, porque ninguém pensa no Inter, nem situação, nem oposição. Quando eu dizia isso, até alguns disseram assim, mas só fala de política, é o setor da política, tá aí, ó. Com modéstia, muito obrigado. Não, muito obrigado. Tu tinha absoluta. Tu tinha. Mas isso a gente concorda. Estourou agora. Tu tinha toda a minha fala foi em cima disso também. Tu tinha absoluta razão, que talvez nenhum de nós tenha imaginado, é que a situação ia atrapalhar mais do que a oposição. Mas tinha absoluta razão. Mas deixa a eu falar. Interferiu diretamente, tanto que essa pergunta que o Medeiros disse ontem, Baguria, que pergunta e não respondeu, foi exatamente essa. Sobre a interferência política no momento atual do Inter. Excelente pergunta, inclusive, da colega Bibiana Bolson, só que ela já foi feita umas 10 vezes pro mesmo Medeiros e ele já havia respondido. Mas tá bom, excelente pergunta, merece o elogio. Agora eu vou dizer outra coisa, a eleição mostra, quem estragou foi a situação, vocês prestaram atenção que todos os candidatos, menos o povo do clube, que também já foi situação, todos já gravitaram na situação em algum momento? Todos que estão falando. Mas Cristiano, no momento que fala que essa pergunta também já foi respondida, ela já foi respondida com que tom? Mostrando realmente a interferência ou tentando passar pano como sempre tentam passar? Entendeu? A gente fez diversas perguntas, inclusive eu estive em coletivo, o Cristiano esteve, outros colegas também estiveram perguntando desses problemas. A gente fala, quando estourou acabou saindo o técnico que é líder do campeonato, mas a gente também compreende que, não querendo botar toda a culpa na atual direção, mas também muita oposição se fez de peixe morto quando as coisas estavam acontecendo e não colocou de fato todas essas questões e fez esses questionamentos garantindo ao Cudê uma boa relação para um futuro pensando numa eleição. Então a gente fala assim, não tem mocinho, a gente fala, nem todo mundo é culpado, mas também todo mundo acabou contribuindo para chegar a essa situação. E o lugar onde o Bang Bang não tem mocinho mesmo, tá? E aí eu sei que eles ficam bravos comigo e azar. É dentro das composições políticas de clube de futebol. Mas há boas intenções, tem gente que quer trabalhar, tem gente que tem projeto, vocês vão morrer na curva com esse projeto que vocês têm. O que tem que mudar, e eu falei isso num programa, até briguei com o Zé Aldo nesse programa, eu lembro, é um programa quando eu tava com suspeita de Covid e fiz de casa. E tava meio mal, espirrando e briguei com o Zé Aldo. Vocês brigam muito com o Zé Aldo? Não, faz muito tempo que eu não brigo com o Zé Aldo, inclusive depois de um papo que ele... eu sou vítima de você. Em que ele deitou a cabecinha no meu ombro e chorou. Só eu que defendo o Zé Aldo nesse programa. Mas eu até briguei com o Zé Aldo nesse programa, tá? O tema era? Porque sobre política de clube, sobre... Joe Biden. E sobre o modelo... Não, e sobre... Nem existia ainda. E sobre o modelo de gestão dos clubes. O que a gente está vendo... E a gente está debatendo aqui o Internacional, porque obviamente é mais importante. Mas, cara, talvez o absurdo maior seja no Flamengo. O que está errado é o modelo, cara.
O modelo de gestão dos clubes brasileiros, ele é péssimo, ele é terrível, ele proporciona gente muito ruim, mas muito incompetente, muito burra a assumir cargo em que eles não estão nem um pouco preparados para assumir. Essa eleição do Inter, ok, eu vou conhecer as propostas de vocês, olha só, e com todo respeito aos colegas jornalistas, tem alguns que eu gosto, inclusive, que me mandaram um recado, vocês estão fazendo o trabalho de vocês e que bom que tem emprego para todo mundo. Com todo respeito, não me interessa, porque vai ser jogada no lixo na primeira curva fora, meu querido. No primeiro empate em 2-2 com o Curitiba, essa proposta, o projeto de vocês vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo, tudo. O clube de futebol, ele é gerido com o que tem pro momento e com dinastias. A gente tem 2 dinastias grandes aqui em Porto Alegre que não saem da cola, e toda tentativa de sair da cola é mal interpretada, que são as dinastias construídas e com muita competência por eles, Carvalhana ou Carvalística e Cofiana no Grêmio, tá? São 2 grandes dinastias e é assim, sabe como é que é gerido um clube de futebol? Não é com essa proposta que vocês estão apresentando em campanha. Pelo menos vocês têm. Pior é aquele que o campeão voltou e não tinha proposta nenhuma. Tinha nada, tá? Não é com isso que vocês estão me oferecendo para ler nos panfletos de vocês. Que eu vou agradecer e vou desejar boa sorte, mas eu não vou ler, tá? Mas é formado com o pensamento, e eu sei que tem vários amigos até que divergem de mim, com o pensamento e a doutrina daqueles que venceram. Não se trabalha em perspectiva, se trabalha em retrospectiva, em adestramento coletivo de torcedor, e não há projeto. É isso que eu penso com relação a todos os clubes brasileiros e ao modelo de todos eles. Sabe por que a gente ganha, Zé? Não é por causa desses caras que estão mandando aí, não é por causa deles, não. A gente ganha porque a gente tem uma fábrica de talentos absolutamente fantástica, uma escola de futebol, uma cultura de futebol que faz com que a gente veja um craque a cada esquina. É por isso que a gente ganha as coisas. O Flamengo, pelo que a gente tem acompanhado nos últimos anos, Oreste, montou um projeto, primeiro organizou as finanças e depois estabeleceu um novo patamar de investimentos, alterou o seu projeto orçamentário, foi para mais de 1 bilhão por ano e montou um projeto de expansão do futebol para além dos limites do Brasil. Ele quer ser o grande time da América do Sul a partir das receitas. Então esse é o projeto desse presidente. Esse é o projeto. Ele quer ser, mas sem projetos. Eu acho que projeto tinha a gestão anterior, que era uma gestão incompetente em termos de futebol, mas tinha um projeto financeiro de recuperação. A gestão anterior teve isso do Bandeira de Melo. No futebol era um horror, eles não sabiam que a bola era redonda, tá? O Jesus é fruto do acaso, mas tinha uma gestão financeira. O Jesus é fruto do acaso. O Jesus é mais forte que juízo, vamos combinar. Claro que é. Temos 2 aí na fila, o Magno primeiro e depois o Oreste. Vocês se recordam que tempos atrás, lá quando o Flamengo conquistou tudo, a gente debatia se o futebol brasileiro ia chegar ao nível do Flamengo ou o Flamengo voltaria ao nível dos demais. Vai acontecer a segunda coisa, tenho certeza disso. E isso vai começar a se confirmar muito em breve. Rogério pode, sim, manter um bom trabalho, fazer um bom trabalho no Flamengo, só que ele não vai ser aquele super time como alguns estavam colocando, aquele super clube, não é nem o super time, o super clube da América do Sul. O Flamengo não vai ser isso. O Flamengo vai voltar ao patamar dos demais clubes grandes brasileiros. Não vai subir disso aí. Justamente por conta de gestões, por administrações que muitas vezes se baseiam em resultados de campo e acabam com os cofres do clube. Flamengo vai continuar sim sendo do mesmo nível dos demais grandes brasileiros. Não vai ser um super time da América do Sul, um super clube da América do Sul, como estavam pregando. Oreste. É o seguinte, eu vou dar um exemplo vivo para vocês de um negócio que virou uma bagunça. Ali não havia projeto nem desse, nem daquele, nem do outro, nem do outro, nem do outro. A eleição do Vasco da Gama é uma bagunça. Tu acha que haveria algum projeto ali ou não? Não, o Vasco não tem nada. Não, nenhum, claro. O Vasco tem um que o Vasco passou por um processo seríssimo de... O clube de regatas... O clube de regatas Vasco da Gama é um zumbi. Não, tem. Nem mesmo em São Paulo, gente. O Palmeiras, que é cheio do dinheiro, não tem projeto nenhum. O Palmeiras é contratando o primeiro que aparecer e pronto. O Flamengo deu uma sorte gigantesca ao buscar o Jesus. Ele estava no Brasil, ele veio ver alguns jogos. Tem um cara aqui português, vamos conversar, contratou. E assim as coisas vão acontecendo. Não há de fato esse projeto. Pode ter projeto em áreas específicas do clube. Agora, no futebol,
Teve um levantamento, um estudo muito bem feito, até compartilhei no meu Twitter hoje pela manhã, um estudo que mostra semelhanças das demissões do futebol brasileiro. Primeira conclusão, óbvio, o Brasil é o país que mais demite técnico no mundo, com larga vantagem sobre o segundo colocado, e levando em consideração, na maior parte das vezes, o estudo mostra isso com nível de detalhamento impressionante, o retrospecto recente dos últimos 4 jogos. A memória do dirigente brasileiro é uma memória dos últimos 4 jogos. E isso não é projeto. Bem, nós temos 12:28, em seguida eu tenho que fazer o intervalo. Eu faria 2 perguntas ao Cristiano Silva, se ele puder nos socorrer. O Inter cobra a multa do Cudê? O que foi acertado esse 10 milhões de reais. Vai receber. Já livrou o 13º já. A outra pergunta, o Abel vem por 4 meses, por 5 milhões? Ele vem por 4 meses. Quem é que tá dizendo que é 5 milhões? Um colega aqui, o Marcos Vinícius Chil, tá me passando, diz, baita colorado é o treinador Abel. Ele vem pro Esporte Clube Internacional para ficar apenas 4 meses. Contrato curto de 5 milhões entre luvas, salários e prêmios. Parabéns, Chil. Não sei. Não sabe. Não sei. O Marcelo Medeiros disse, na coletiva ontem que Exato, o Medeiros disse na coletiva ontem que não vai ter perda financeira porque sai o salário de um, entra o salário de outro. Ele deu a entender que o Abel chega ganhando a mesma coisa que o Cudê ganhava. E o detalhe é o seguinte, não é o Cudê ou o Abel. Não é 1 milhão para cada um e mais tanto para um, porque o Abel vem com o Leomir e mais um... Alex da Costa. Um analista de desempenho. O Abel não sabia, ele é de 1º de agosto de 52. Ele tá com 68 anos, já não é mais criança, o Abelão. Bueno, temos um intervalo para fazer. Atendo 2 recados no WhatsApp e 2 no Facebook e vou para o intervalo. 12:36, 12:36 é o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Contagem regressiva para a chegada do Pix no Banrisul. Cadastre as suas chaves no app do Banrisul. Recado da FTEC Centro Automotivo. Troca de óleo, revisão, geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para guaibeiros, 15% de desconto para pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia, e sábado das 7h30 às 12. O fone é 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. O tempo todo que a gente debatia aqui, o Internacional, os ouvintes perguntaram, não vão falar do Grêmio. E a gente falou do Grêmio de passagem, nós já falamos do Flamengo, mas essa mudança no Flamengo e a recuperação de uma certa instabilidade do Grêmio são fatos sim que estão na pauta da ordem do dia das últimas horas. O Renato conseguiu uma recuperação com um melhor aproveitamento, um time que alcançou 83,3% de aproveitamento, e isso, em consequência, gerou uma certa estabilidade de ambiente, né? Com uma redução do nível de pressão e crítica, de cobrança ao Renato. Justamente, eu quero acrescentar, agora já não estou mais de brincadeira, que claro, o Grêmio está fazendo por si, vai crescer, vai se solidificar numa melhor posição no Campeonato Brasileiro, e claro, pode ainda assim, com todas essas mudanças acontecendo na ponta de cima, o Grêmio chegar lá e disputar o título também, em querendo disputar o título brasileiro, não só beneficiando as Copas. Mas quero acrescentar aí sim, repito, não estou de brincadeira, que os motores deste Boeing que o Renato está pilotando, o motor direito, motor número 1 se chama Eduardo Cudê, o motor número 2 se chama Marcelo Medeiros, porque o Inter, com esta crise criada, conseguiu tirar todo o foco das questões do Grêmio para trabalhar tranquilo, ao menos nesse início de semana, nesse sentido. A impressão que eu tenho é que o Renato achou o time. E o time não é nada surpreendente, não é nada diferente do que aquele time que a torcida pedia, do que aquele time que a imprensa pedia. Que time é esse? É um time jovem, é um time com pulmão, é um time com uma capacidade de resistência, é um time com condicionamento físico, é um time que joga com 11 jogadores se movimentando e não com um olhando os demais se movimentarem. É um time na sua essência. O time do Grêmio é o time que a torcida estava pedindo, é o time que a imprensa estava pedindo,
e que o Renato botou em campo agora, final de semana contra o Fluminense. O time do Grêmio, ele precisa obrigatoriamente ter o Jean-Pierre no meio-campo, ter o PP na esquerda e ter o Thuram na frente. Na direita, se vai jogar Ferreira, se vai jogar Luiz Fernando, se vai jogar Alisson, isso aí pode daqui a pouco conversar jogo a jogo, desde que não seja o Robinho, né? Eu acho que o Robinho deu, né? Vira a página, aliás, supera. Tá de aniversário na direita, o Robinho de aniversário? É. Poxa, parabéns, que seja bastante feliz, um sujeito honesto, um trabalhador, que profissionalmente não está entregando aquilo que o Grêmio precisa. Agora, na direita negocia, se vai Alisson, se vai Ferreira, se vai Luiz Fernando, agora tem que ter o Jean-Pierre, tem que ter o PP e tem que ter o Thuram. O time do Grêmio titular é o time do final de semana. Tira os 2 zagueiros, coloca Jeromel e Kahneman e tá resolvido o pepino. É o Grêmio titular. Eu sou metido a querer fazer umas leituras daquilo que pensa o técnico. Não. O Renato é verdade. Renato é conservador, ele tem uma poção Cudê. Ele gosta de um coroa, ele gosta de um jogador mais veterano, mais cascudo. Foi ele até que cunhou essa expressão dos cascudos. E o que vai fazer Renato? Ele percebe que ele colocando o Jean-Pierre, ele irradia melhor aproveitamento aos demais na volta. Então ele não vai tirar o Diego Souza para colocar o Thuram. Ele vai. Claro, o Diego Souza é o jogador dele, né? Ele gosta. Então ele vai colocar o Jean, porque aí tem mais jogabilidade com os outros caras. Mas ele não vai colocar todo mundo junto, o Diego, o lateral esquerdo, o mais jovem, ele vai manter o Bruno Cortez ali, enfim. Se ele colocar os mais jovens, ele vai admitir que ele estava errado antes. Isso ele não vai fazer. Agora, o Renato, entre os vários defeitos que ele tem, a burrice não é um deles. Renato não é burro. Renato é um cara bastante inteligente, perspicaz, eu diria. O Renato vai mudando aos poucos. E aí, quando menos se perceber, pum, tá ali o time que todo mundo quer, que é o time do final de semana. É o time do final de semana passado com o Jeromel e Kahneman na zaga. Esse é o time. Agora, na Copa do Brasil, não pode jogar o Robinho e não pode jogar o Luiz Fernando. Robinho, não podendo jogar, para mim é o caminho aberto para a sequência do Jean-Pierre. Se bem que eu não duvido que o Renato não apareça com o Isaac, por exemplo. E na direita, aí eu não sei se vai ter condição o Alisson, acho que não. Aí é caminho aberto para o Ferreira, enfim, alguma outra alternativa que eu acho menos provável. O time com uma formação tem uma característica de jogo mais agressiva, mais dinâmica, mais velocidade e um contragolpe que não é apenas um ou outro, é um conjunto de contragolpes ao longo do jogo, porque ele se concretiza. Exato. O Grêmio empilha chances, O Grêmio podia ter feito mais do que 1-0. É aquilo que eu vinha dizendo há algum tempo. Em todas as posições, tirando os 2 zagueiros, em todas as posições do Grêmio, o mais novo é melhor que o mais velho. O Orejuela é melhor que o Vitor Ferraz, o Diogo Barbosa é melhor que o Cortez, o Jean-Pierre é melhor que o Robinho, o Ferreira é melhor do que o Alisson ou do que o Luiz Fernando, o Thuram é melhor que o Diego Souza, em todas, Paulo Vitor sem nenhuma exceção. Paulo Vitor e Vanderlei, Magno, eu vou te dizer para ti, como diria o outro, que eu falei lá no começo do ano, para mim são goleiros equivalentes. Eu penso que... Insuficientes e equivalentes. Eu penso que o Vanderlei é mais seguro embaixo dos paus. Eu acho que não tendo o Maicon pode permanecer o Darlan, sim, jogou muito bem final de semana, né? Darlan. Muito bem. A diferença que vejo, falando dos goleiros, é que vocês usam a expressão de ocupar o espaço. O Vanderlei, ele ocupa o espaço, ele agride o espaço, ele embaixo dos paus, ele ataca a bola. O outro rapaz, ele se joga para dentro do gol quando há uma conclusão, a queima-roupa. E o Vanderlei fica firme, fica em pé, enfrenta. Eu lembro muitos gols que o Grêmio tomou por esses movimentos estranhos do Paulo Vitor, em que ele se joga para dentro do gol. Não, mas o Vanderlei também, Zé. O Vanderlei tomou um gol de cruzamento contra o Fortaleza, que foi uma das coisas mais ridículas que eu vi esse ano no Grêmio. O sujeito cruzou a bola quase no meio do campo, o Vanderlei foi vendo ela quicar e entrou. Eu me parece assim, comparando os dois, que o Vanderlei tem mais força física. Não, tu me dá assim, ó, tá? Tu me dá assim, ó, tu é o técnico do Grêmio, escolhe um. Eu escolho o Vanderlei, tá? Eu escolho o Vanderlei, tendo os dois, pra mim o Vanderlei seria a minha escolha. Mas pra mim os dois são inconfiáveis. Sim. Para mim, o Grêmio não resolveu a posição de goleiro para esse ano. Desde que saiu o Marcelo Groi, o Grêmio não tem um goleiro para dizer assim, opa, esse é confiável.
Não tem. E é da história das competições, das conquistas, das grandes conquistas do Grêmio, também o Inter vale isso. Sempre os times aqui tiveram grandes goleiros nas grandes conquistas. O Grêmio tem um goleiro no Sub-20, que é o Adriel, que os jogos que eu tenho visto, tenho feito vários jogos dele, ele é assim, ó, uma promessa de um grande goleiro. Goleiro é uma posição que dificilmente tu vai assumir titularidade com 20, 21, ainda mais no Grêmio, onde demora uma eternidade. O PP virou titular agora com quase 24. Ainda mais na posição de goleiro. O Grêmio tinha o goleiro titular da seleção brasileira, que era o Mejolaro, e emprestou para o futebol dos Estados Unidos. O Adriel foi convocado agora também para a seleção brasileira sub-20. Então, são goleiros, claro, para daqui 2 anos, não é para agora, tá? Mas nesse momento, eu não vejo o Grêmio assim servido do ponto de ter assim, uma tranquilidade com seus goleiros. Eu não vejo isso. Tu acha assim, ó, Cristiano, que o Renato poderia fazer um revezamento, Paulo Vitor e Vanderlei, ou tem que fixar um no gol? Eu acho que fixa, Moraes. Eu acho que revezamento serve quando o técnico não sabe quem joga mais. E aí nenhum dos dois tem sequência, é pior. Para mim, fixa um e vai. Eu acho o Vanderlei mais goleiro, tá? Eu falei que são equivalentes. Eu acho o Vanderlei, assim, uma versão 2.0 do Paulo Vitor. Eu acho muito parecidos, eu acho inconfiáveis, eu acho 2 goleiros... o Vanderlei eu acho voador, eu acho um goleiro que dificulta defesas que são fáceis, dá peito de madeira, não gosto. Agora, goleiro tem que jogar um, não pode jogar os 2. E para mim, entre eles, o Vanderlei é mais goleiro. Mas assim, ó, não é confiável não. Agora, loucura esse negócio do Vanderlei, porque esse jogador, lembro, havia uma reclamação paulista pela convocação dele para a seleção brasileira. Não tem nível. Ele chegou a ser um dos principais goleiros em atividade do Brasil, mas é aquilo que eu falo, é o complexo de Dark do Grêmio, né? Dark é aquela série que os caras não sabem que tempo que eles estão, que eles vão andando para frente e para trás no tempo. O Grêmio acha que vai trazer os jogadores em 2020 e que eles vão jogar o mesmo que jogavam há 5 anos atrás. Não vão, o tempo passa. O Vanderlei, quando estava no Curitiba, especialmente no Santos, ele chegou assim a fazer grandes campeonatos brasileiros, assim, ó, com muito destaque. Mas passou o tempo, ele já era um reserva no passado, né? Eu acho que ele nunca tinha nível para seleção, Vanderlei. Seleção é uma coisa séria, cara. Seleção é uma coisa... Por isso que eu falo do Marinho. O Marinho é fase, o Marinho não tem nível para seleção. Vamos segurar aí, né? Porque mesmo jogadores criticados, tipo o Gabriel Jesus, que foi muito criticado por não ter feito gol na Copa, etc. Ele marca em Premier League enfrentando a zaga do Liverpool, né? É de outro nível. Não, os teus marcadores são outras coisas. A gente tem que estabelecer isso, cara. É uma coisa bem diferente. O Gabriel Jesus, quando estava aqui no Brasil ainda, menino, ganhava jogos sozinho pelo Palmeiras. Claro, não, é outro nível. Fazia a diferença. O nível é diferente. Eu vou dar um nível, assim, que eu pelo menos tenho pra seleção. Pra mim, seleção é um negócio, assim, ou é top ou não é momento, sabe? O cara que diz que seleção é momento não é, tu tem que formar grupo. Mas pra mim, por exemplo, o Pedro é um cara de nível de seleção. Tá convocado. Mais que o Gabriel. Mais que o Gabigol. Pra mim, o Pedro é um cara bom. O Pedro tem nível de seleção, o Everton Ribeiro tem nível de seleção. O Jeromel, talvez hoje não mais, mas algum tempo atrás tinha nível de seleção, foi pra seleção. O Cebolinha, nível de seleção. O Arthur. O PP é um cara que daqui a uns anos pode ter nível de seleção. O problema Arthur do PP, certamente tinha. O problema do PP é concorrência, né? Tu tem agora os o lugar dele é terrível, né? O lugar dele tem Cebolinha e Neymar, por exemplo. Pois é difícil. E tu tem também os caras agora meio criados em cativeiro de seleção, assim, que sempre vão que são aqueles caras que vêm com hábito de CBF já há algum tempo. E aí tu pega uns caras, assim, como que são, deixa eu pensar, o Matheus Cunha, aquele menino que agora que é do Shakhtar, Cipriano. Marco Cipriano. Não, Marco Cipriano, o TT daqui a um tempo vai ter nível de seleção. O David Neres chegou à seleção e agora acho que não está mais sendo chamado. Martinelli também, não? Martinelli. O Martinelli com uma outra característica, mas sim, também. É uma outra história. Mas o Martinelli, para mim, bem atrás, viu? Martinelli muito atrás dessa nominata que a gente falou. Vocês falaram do PP, eu me lembrei na segunda, tava vindo pra rádio pra entrar no ar aqui no Agora. Eu quero falar do Ferreira uma coisinha. Isso, eu ia dizer sobre ele, exatamente isso. Esse é o meu pensamento. E eu tava ouvindo o Jurandir Soares, que é um gremista,
E bom entendedor de futebol. E não, ele vai a campo, tem a almofadinha dele, tem a cadeira dele, vê jogos, ele conhece mais futebol, agora, né? Ele conhece Grêmio. E ele batendo uma bolinha com o Dr. Nestor Rain, que é o vice-presidente jurídico. Aí eles começaram a falar sobre o Ferreirinha contra o Fluminense. Aí o que o Dr. Nestor me disse me chamou a atenção. Ele disse assim: não, o PP é um cara que ele acha que ele joga muito. Ele acredita muito nele. Isso ajuda ele. O PP, quando ele vai negociar, como teve negociando agora, negócio de contrato, renovação, fica, não fica, sai, não sai, ele sempre a autoestima dele era alta, ele sempre se valorizava em cima. Ele acredita muito nele. E a gente percebe isso na prática, no campo. Ele pegava a bola. O PP ou o Ferreira? Não, o Ferreira. O Ferreira pegava a bola. Lá, então eu troquei, mas me entendam, Ferreirinha, o garoto que estava brigando na justiça para ficar ou não. Ele pegava a bola lá na defesa do Grêmio e ele dava umas arrancadas e ele ia grandão pro campo de ataque sozinho. Aquilo ali não é comum, é do cara que de fato acredita nele. É um jogador que tem personalidade. Ele pode não ter a bola que tem, mas como ele tem personalidade... Perfeito. Eu vou te dizer uma coisa, como eu disse, pro Inter vale pro Grêmio. É difícil o tempo para treinar agora. Mas se o Grêmio tiver um período, se o Renato tiver essa observação de experimentar o Ferreira e de dar tempo, de dar treino pro Ferreira, para ele jogar pela direita de ataque, o Grêmio pode ter um quarteto final com Ferreira pela direita, Jean-Pierre no meio, PP na esquerda e Thuram na frente. Isso é um quarteto final de absoluto respeito. Eu tenho uma ressalva ao Ferreira. Que não é... Concordo com esse quarteto aí. Renato, eu escalava. Ferreira, JP, Jean-Pierre, PP Thuram e PP. Tá, eu tenho uma pequena ressalva, tá? Vou colocar aqui o que não é pra dispensar o Ferreira, que é importantíssimo, que eu acho que que precisa passar por um processo de maturação física. A minha dúvida é dúvida, mais que ressalva não, é dúvida, tá? A minha dúvida, ela é física com relação a combates mais fortes que o Ferreira pode ter, tá? Também não sei se não tem que achar aí uma linha nisso, porque eu cansei de ver jogador franzino que passa por processo de fortalecimento e se torna meio robótico, assim, meio durão, assim, sabe? Entendam. Então esse é o meio termo. Eu ainda acho que o Alisson, quando estiver bom, entrega boas coisas pro Grêmio, tá? Sim. Eu não acho o Alisson um jogador... Não, eu acho que ele entrega também. Eu acho que ele entrega. Mas o Ferreira tem uma característica, entendam o que eu vou dizer, tá? Eu não estou dizendo que ele é melhor do que esse cara que eu vou comparar. É uma característica. Habilidade, drible, o Ferreira tem mais que o PP, inclusive. Talvez. O Ferreira, ele tem um poder de vitória pessoal maior que o PP. O PP é extremamente habilidoso, mas o PP usa muito a velocidade. Quando ele não consegue passar pelo meio dos caras, ele dá o tapa na frente e busca, tá? O Ferreira, além dessa velocidade, ele tem o drible. O Ferreira, ele dá um gingado, ele mexe o quadril para um lado e para o outro, e ele passa no meio de 3 caras. Ele tem Ferreira... isso. Não que o PP não tenha, mas o Ferreira, para mim, ele tem mais habilidade do que o próprio PP. Essa é uma joia que tem o Grêmio, que demorou demais para colocar. É outro que demorou demais. O Ferreira deve ter uns 23 anos já. O Grêmio demorou uma eternidade para colocar o Ferreira para jogar. Concordo contigo, e um detalhe, eu acho que o drible do Ferreira é um drible assim, ó, é um drible mais limpo do que o drible do PP. Ele tem mais facilidade de sair limpo da jogada do que o PP. Eu acho que sim, tá? Mas geralmente quando pega defesas abertas. Ele precisa campo aberto pra ele jogar. precisa de campo, tá? Com defesa mais fechada. Por exemplo, ele não tem um drible do Everton. Que, é um jogador de uma outra prateleira. Aliás, o Everton tá recebendo críticas em Portugal pela questão física. É interessante ver. Acham que ele tem que ser mais forte. Tu sabe que eu li essa entrevista do Jesus e eu não ouvi, mas eu li a descrição dela, porque pela manchete pareceu uma porrada no Everton. Mas eu não sei se é conspiração da minha parte, mas eu fiquei com a impressão de que é ainda assim um caso de uma rusga com o Renato não encerrado. Me parece muito mais uma crítica
ao treino que o Everton tinha no Grêmio do que a dele agora. Pode ser. Tanto é que ele tá jogando, tá fazendo gol, tá bem. Pode mas ser. É uma crítica à condição física do Everton. Mas tu já viu o Otávio como é que tá? Sim, no Porto, muito bem, por sinal. Mas tu lembra do Otávio no Inter e do Otávio no Porto, fisicamente? Sim, Franzininho. O Juliano passou por isso. O Juliano sai do Inter, Franzininho. Hoje ele é um touro. O Otávio, não é mais Otavinho, velho. É o Otavão. Claro, é um troncado, um cara forte, porque lá tu passa por isso. E isso eu acho que o Ferreira... Tyson, o Robinho, saiu molequinho... O TT vai passar por isso também. E o Ferreira, eu tenho essa dúvida, tá? E por que eu não desprezo o Alisson? Eu acho que em jogos mais fortes, em jogos mais competitivos, o Alisson tem... ele é mais forçudinho, né? Embora não seja alto, ele tem uma categoria não, mas uma capacidade de melhor embate, de melhor duelo e de melhor marcação do que o Ferreira. Mas eu acho que o Ferreira tem mais contribuição ofensiva. E tem outra coisa também que eu tenho dúvida, tá? Eu sempre vejo o Ferreira jogar bem melhor pela esquerda do que pela direita. Essa é outra dúvida que eu tenho também. Eu vejo o Ferreira, o melhor Ferreira que eu vejo é pela esquerda e não pela direita. Sim. Então ele teria que bater com o PP, e aí só pode jogar um. São dúvidas. Não, mas nós estamos pensando na ideia de um arranjo, aproveitando dentro do possível o que fica melhor. Ou o PP, ou o Ferreira num lado e o outro que sobrar no outro lado. Exato. Não sei. Mas é por isso que eu fiz aquela ressalva. Eu queria ver o Renato trabalhando o Ferreira para ele se adaptar ao lado direito. Porque, de fato, o melhor Ferreira até agora é o Ferreira da esquerda. Mas eu vejo que, em conseguindo a adaptação pela direita, porque não é só trocar de lado e pronto, é uma adaptação ao setor. E outra coisa, em conseguindo ter o Ferreira pela direita, esse quarteto final é absolutamente respeitável. Ferreira, Jean-Pierre, PP e Thuram. Tem outra coisa que o Pedro Cunha coloca aqui, gremistão, meu amigo, um abraço pra ele. Interessante o pensamento dele, tá? O Ferreira é o mais habilidoso de todos, mas também é o menos coletivo de todos. Isso se aprende. Perfeito. Se aprende, perfeito, né? Mas eu acho coletivo. Eu acho que não é nem questão de aprender, Zé. Quer dizer, até é, mas eu acho que é uma outra questão. O Ferreira, por ser preterido sempre, e o Renato fez questão de dizer, quando o Ferreira voltou, que ele voltaria pro final da fila, eu acho que o Ferreira, ele tá querendo provar que ele é o cara. O teu microfone tá fechado, Júlio. Então daqui a pouco falta ainda o Renato. Não, é que nós estamos testando aqui para o Boa Tarde Brasil. O Júlio acabou entrando no ar aí, mas a gente já vai tirar ele, já tudo certo. Bom, o programa está chegando no final. O Cristiano conclui, por gentileza. Saiu junto o Cristiano. Saiu todo mundo junto. Entrou todo mundo no mesmo. Eu tô aqui, não estão me vendo? Não, assim, ó. Só uma rápida informação aqui, Zé, que o Rafael Sobis deve estar voltando pro Cruzeiro. Tem a ver com dívidas trabalhistas que o Celeste das Alterosas tem com ele, vai pagar com ele jogando no time. A falar em Cruzeiro, o Potker ontem fez gol. Estreou. E foi expulso também. O Cruzeiro tropeçou, empatou 3-3 com o Guarani ontem. É o 15º colocado o time do Cruzeiro. Próximo jogo do Cruzeiro será contra o Figueirense, sexta-feira, dia 20. Cruzeiro ficou um tempão sem poder contratar. Aí depois que liberaram, contrataram o Potker e o Sobis. Vão proibir de novo. 12h58, obrigado, Cristianos, obrigado o Carlos Guimarães, obrigado a Ana Aguiar, Orestes de Andrade, o Luiz Magno, a todos. Amanhã estaremos de volta às 11 da manhã com rodada da Copa do Brasil. Vamos falar muito sobre os confrontos da dupla Grenal. Muito obrigado, tchau, até lá.